O Admira Livre Podcast aparentemente está ao vivo. Quero desejar uma boa noite àqueles que possam acompanhar a emissão de início, àqueles que nos acompanharão seguramente mais tarde. E antes de passar ao meu convidado de hoje, vocês já sabem a rotina, temos 40 segundos de uma bonita melodia que é o nosso genérico. Admira Livre Podcast. Muito boa noite, Alexandre Guerreiro. Muito bem-vindo ao Admira Livre Podcast. É uma honra ter-te aqui. Muito obrigado. Eu, se calhar, antes de passar à conversa propriamente dita, devo fazer aqui uma apresentação do meu convidado de hoje. Ele é, para além de ser subejamente conhecido das intervenções que faz nas televisões, nos telejornais, ele é doutor em Direito pela FDUL. A FDUL é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele já foi formador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, já foi assessor parlamentar na Assembleia da República, foi também analista de informações do CIED. O CIED, para quem não sabe, é o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, e também, até 2020, já foi comentador da TVI para assuntos de justiça e segurança internacionais. É também autor de obras como A História do Direito Internacional Público, A Ingerência Interestatal no Quadro do Direito Internacional Público, Islão, o Estado Islâmico e os Refugiados, A Resistência dos Estados Africanos à Jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Muito boa noite, Alexandre Guerreiro, mais uma vez. Muito boa noite. Eu começava com uma pergunta que é: quem é o Alexandre Guerreiro e afinal que história é essa de ser espião, ex-espião? Alguma vez tiveste essa função de que és tanta vez acusado? Vamos lá ver. Antes de mais, boa noite e sobretudo boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Portanto, para mim é um prazer. A minha costela alentejana naturalmente não poderia deixar de participar também num programa deste, e não só, como vi que o teu podcast naturalmente funciona de uma forma honesta, de uma forma séria. Isso para mim é um fator suficiente para me motivar a estar aqui com todos. Obrigado. Ora bem, eu, além da apresentação que já fizeste de mim, que é uma apresentação bastante breve, não vou ficar aqui a mostrar medalhas nem nada do género, basicamente eu sou uma pessoa simples, que também quis fazer o seu trilho, quis fazer o seu caminho académico, a nível da investigação sobretudo, também do ensino, e numa área que, a meu ver, é bastante sensível, que é a área do direito internacional público, do direito europeu, e juntamos também a parte penal, ou seja, são estas as minhas grandes valências e áreas de investigação. Recentemente fui também indicado, nomeado como Academic Friend, ou amigo académico, do Conselho, do Comitê de Aconselhamento do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o que significa que vou ajudar, vou colaborar com a tomada de decisão através do contributo para dizer qual é que é o estado do direito internacional público e dos direitos humanos numa determinada área. Portanto, eu, acima de tudo, gosto muito de comunicar com as pessoas, de ajudar as pessoas a compreenderem aquilo que a minha investigação faz. A minha tese, como referiste bem, porque as últimas duas obras são as duas partes da minha tese de doutoramento, mas faltam os casos de estudo, onde eu investiguei vários casos, incluindo a situação na Ucrânia, a situação na Síria, investiguei também a situação no Sudão, ou seja, eu tenho vários casos de estudo para mostrar que aquilo que eu estou a estudar, que eu estudei do ponto de vista teórico, tem uma concretização e uma aplicação prática. Portanto, eu faço, basicamente eu sou uma pessoa bastante simples e que tenta fazer uma análise séria
mas as pessoas nem sempre interpretam aquilo que ouvem como sendo uma forma de ser sério. Eu tenho por hábito dizer que, para as pessoas, o bom comentador não é aquele que diz a verdade ou que diz as coisas de forma imparcial e livre de preconceitos. O bom comentador é aquele que corrobora as teorias e os preconceitos que cada um tem. Eu sempre vi isso ao longo do tempo. Ou seja, sempre que eu tinha uma determinada posição sobre um determinado assunto, eu tinha várias pessoas a dizer: sim senhor, grande analista, grande comentador. Quando eu começo a virar a agulha, realmente, eu sabia que havia qualquer coisa de errado, já não presta, já não tem qualidade. Pronto. E é precisamente a propósito de algumas dessas, eu diria, polémicas, que vou citar aqui alguns títulos que foram publicados a teu respeito, e depois irei pedir-te para comentar, portanto... Começando pelo Expresso, professores da Faculdade de Direito arrasam teses de espião pró-russo sobre a guerra na Ucrânia. Depois há um segundo que é Alexandre Guerreiro, ex-espião pró-russo, excluído como investigador do Centro de Investigação da Faculdade de Direito de Lisboa. Esta é da Visão. Adiada discussão sobre integração de ex-espião pró-Rússia Alexandre Guerreiro no Centro de Investigação da Faculdade de Direito de Lisboa. Este é do Observador. E, portanto, aqui nesta terceira chamo a atenção, aliás, chama a atenção porque, para os títulos do termo ex-espião pró-russo. Portanto, isto é uma categorização aqui para não deixar dúvidas a quem lê, não é? E depois... diz assim, governo deixa comentador Alexandre Guerreiro em funções. E esta vem a propósito de quê? Vem a propósito de um comentário de Francisco Assis, antigo eurodeputado do Partido Socialista, que afirma mesmo, e vou citar, que Alexandre Guerreiro é um colaboracionista do autocrático e criminoso poder instalado do Kremlin, razão pela qual não pode estar associado ao centro nevrálgico do poder político executivo português. É imperioso, em nome da dignidade nacional e do respeito pelo martirizado povo ucraniano, que sejam adotadas as medidas conducentes à supressão desta grave anomalia institucional. Isto parecem palavras pesadas. Para não dizer mais, quer dizer, qual é a intenção aqui? Vou-te pedir para comentar isto. João, diz-me uma coisa. Esse senhor preside ao quê? O Francisco Assis... Sim. Ora bem, o Francisco... Ai, apanhaste-me agora que eu tinha aqui a cábula. Pronto, é o presidente do Conselho Económico Social. Correto. Pronto, já há bastante tempo. Diz-me uma coisa, o que é que ele apresentou até agora de obra? Além de um dicionário de igualdade nem se pode chamar de igualdade de género, mas acho que é linguagem inclusiva. E atenção, eu não estou a manifestar-me, a expressar-me contra a igualdade de género. Eu estou só a querer focar-me que alguém que presida o órgão do Conselho Económico e Social, a única coisa que tem para apresentar até hoje é basicamente um dicionário, um vocabulário sobre inclusão. Diz-me, o que é que esta pessoa tem de fazer, porque é que esta pessoa não está a trabalhar para dar contributos para a melhoria da economia e da sociedade e porque é que esta pessoa está preocupada com o Alexandre Guerreiro? É só porque tem ambições partidárias. Ponto final. Esse senhor quer continuar a aparecer no partido, esse senhor quer continuar a pôr-se em bicos de pés, não quer cair no esquecimento. Mas a minha pergunta é, estas afirmações, porque eu considero afirmações graves e com... E vai ter consequências, porque isto está em tribunal. Ok. Foi com a minha advogada, não foi claro. E não foi só ele. Foi também a grande amiga dele, Ana Gomes, que disse também em direto que eu sou colaboracionista do Kremlin, mas isto está já entregue à minha advogada e estamos a avançar para o tribunal com isto. Isto não pode naturalmente ficar assim. Porque o rótulo, a forma como as coisas são colocadas, ex-espião pró-russo, ou seja, isto dá a entender que eu já fiz espionagem para os russos. Quem leia desta forma, dá a entender que eu já espiei para os russos, o que é absolutamente falso. E depois, a questão da espionagem, ou seja, isto dá a entender, e o mais curioso que as pessoas precisam de saber, é que eu estou a tentar exercer o meu direito de defesa, exatamente para explicar que esse título, aquilo que dá a entender é que eu já cometi crimes de espionagem para um Estado estrangeiro. Absolutamente falso. Claro. Nunca colaborei com rigorosamente nada, mas quem diz a Rússia, diz Espanha, diz os Estados Unidos, diz a China, diz o Vanuatu, diz o que for possível. Portanto, vou deixar isso bem claro. Pró-russo e depois pró-russo. Isto é uma tendência que as pessoas precisam de rotular e de catalogar as pessoas.
E então a forma de se começar a marcar as pessoas é colocar-lhes na testa um autocolante negacionista. Também passaste por essa de certeza, porque houve uma que disse ex-espião negacionista para o russo. É possível, é possível. Eu tive que fazer uma. Enfim. Eu que até estou vacinado, nunca ninguém me perguntou qual é a minha opinião sobre a vacinação Covid, nunca participei em nenhum evento, já fui apelidado negacionista por um órgão de comunicação social. Uhum. Portanto, as pessoas precisam destes rótulos para mostrar, não, eu estou incondicionalmente de um lado e estou incondicionalmente contra quem está do outro lado, independentemente do que quer que ele diga, mesmo que ele me diga que esta camisola não é azul, que esta camisola é vermelha ou que é de outra cor qualquer. Ou seja, as pessoas são assim. E é triste, não é? Porque os órgãos de comunicação social alimentem essas coisas. Essa notícia do Observador que tu disseste, que tu citaste, já foi alterada, porque o título inicial dela não era adiada. Foi mesmo a questão da expulsão. Da expulsão. E é tão desonesto, que deixaram aquilo estar ali durante muito tempo, alteraram e nem sequer colocaram que fizeram a errata. Quanto à questão do governo, sinceramente, olha, em parte, foi uma coisa que me surpreendeu e ao mesmo tempo não surpreendeu. Em primeiro lugar, porque é preciso explicar às pessoas que eu sou funcionário do Estado, eu não sou funcionário do governo. Se eu estivesse inserido num gabinete, fosse de poder central, fosse de poder local, olha, eu digo naturalmente que eu não tinha condições para continuar, porque eu tinha um conjunto de visões sobre a política externa que eram muito distantes da forma como aquele partido, fosse o PS, fosse o PCP, fosse o PSD, fosse quem fosse, e não poderia estar ali. Agora, eu sou funcionário do Estado. Isto significa o quê? Que eu tenho que prosseguir o interesse nacional, o interesse público, mas eu tenho consciência política. Isto é um direito fundamental que eu não posso perder. E a consciência política e a liberdade de expressão, os funcionários do Estado não podem nunca de as deixar perder. Ou do Estado ou do setor privado. Têm sempre de a manter, desde que trabalhem de forma séria e honesta. E uma das provas disso é que, lá está, eu não quero estar aqui a mostrar medalhas, mas tenho de o dizer, eu já... Olha, tivemos agora aqui um corte. Esse corte foi ao nível da nossa ligação do Google Meet. Esperemos que o Alexandre consiga recuperar a ligação. Eu vou-lhe enviar aqui uma mensagem. Alexandre? Eu já vejo aqui o Alexandre, mas ainda não o ouço. Penso que ele estará a tentar restabelecer a ligação. É o problema de fazermos as emissões através de plataformas como o Zoom ou o Google Meet, é que ficamos sempre limitados. Eu vou ver se... estou aqui a trocar uma mensagem com o Alexandre Guerreiro. Portanto, vamos lá tentar fazer. Alexandre? Peço desculpa ao auditório. Isto são questões técnicas. O Alexandre vai agora entrar e sair.
vamos tentar a todo momento restabelecer esta ligação. O Alexandre está aqui na chamada comigo, mas porém não consigo ouvir se tem ou não. Não consigo ver imagem nem ouvir som. O que é no mínimo estranho. Tantas reuniões que fazemos de Google Meets. Se calhar aquilo que eu vou fazer é enviar um novo convite. O Alexandre, entretanto, saiu para tentar entrar outra vez. E é por isso que eu tenho preferência que, que as pessoas estejam aqui presentes. Torna as coisas bastante mais fáceis, mas claro que a distância... Alexandre, está de volta. Acho que sim. Acho que tive de reiniciar o navegador e isso resolveu o problema. Peço desculpa se o problema de facto foi meu, parece que sim. Sim, pronto. Eu estava aqui, no fundo, a tentar explicar ao auditório que eu tenho uma grande preferência por ter as pessoas aqui presentes comigo, mas é impossível porque, enfim, as pessoas estão pelo país e nós temos que falar com elas, temos que utilizar as plataformas, mas a questão está resolvida, aparentemente. Vamos tentar. E nós estávamos, então... Ora bem, estava a falar da questão do interesse público e estava, sobretudo, a dizer que o meu trabalho, mesmo na Assembleia da República, eu não estava adstrito a nenhum partido político. Eu estava no mapa da Assembleia. Eu trabalhei com todos os partidos políticos. Gostava que alguém dissesse se algum dia houve alguma coisa a apontar. Nunca houve rigorosamente nada a apontar. Toda a gente sempre reconheceu a seriedade do meu contributo. Portanto, nunca é por aí. E fiz todo o tipo de pareceres para todo, sem dar o meu cunho pessoal. Isto era muito importante, nunca dar o cunho pessoal. A todos os partidos. Portanto, acho que não era sequer por aí. Mas o que me surpreendeu foi a forma como o governo geriu isto. Porque o governo podia simplesmente ter-me chamado e, bem, meu caro, não podemos naturalmente despedi-lo nem demiti-lo, mas não quer se calhar ir para outro sítio e tal. O governo nunca fez isso. Não houve ninguém que me chamasse e eu estou a reconhecer isso como um bom exemplo. Ou seja, ninguém fez qualquer tipo de pressão sobre mim, ninguém me apontou o dedo, ninguém me sugeriu sair, nem através de interposta pessoa. E a resposta que a ministra deu, eu acho que, independentemente das preferências políticas, e eu digo já que nunca estive minimamente próximo do Partido Socialista, mas, a meu ver, demonstrou seriedade da parte da ministra. Foi dizer, ele tem direito à sua vida pessoal, nós não temos nada a ver com isso, portanto, enquanto for nosso trabalhador e não violar as regras nacionais, tudo bem. Exato. Pronto, e acho que isso diz tudo. Sim, E cala aos papagaios, como Francisco Assis, Ana Gomes, são papagaios e precisam de aparecer muito com este tipo de polémicas e que vão ter a oportunidade de desenvolver em sede própria. Mas não deixa de ser... houve uma afirmação que tu fizeste no teu Twitter relativamente a uma cidadã russa que estaria a ser discriminada pelo seu banco, pelo banco que ela própria, de quem ela era cliente. E tu disseste que qualquer coisa, eu vou parafrasear porque é de memória, qualquer coisa como não precisamos de um bom advogado, precisamos é de um bom jornalista, não é? É verdade. Porque foi o advogado, neste caso, eu até disse, não precisamos de um bom gestor, não precisamos de um bom advogado, precisamos é de um bom jornalista. Porque eu elaborei para ela uma carta para ela apresentar num banco, onde contestava do ponto de vista jurídico, indicando jurisprudência, a lei portuguesa, a nível jurisprudência europeia, tudo e mais alguma coisa, e aquilo que o banco lhe responde quando ela entregou aquilo foi não temos qualquer interesse comercial em tê-la como cliente. E eu digo mais, eu tenho aqui já um conjunto de outros documentos, eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso, um deles do novo banco, onde o novo banco diz expressamente que escreve exatamente isto, eu vou passar a citar. Dada a atual situação entre a Rússia e a Ucrânia, não é oportuno para nós aceitá-lo enquanto russo como nosso cliente. Isso é bom, quer dizer, mas isso configura, eu que sou um leigo, pergunto ingenuamente, isso
isso só por si não configura um crime ou alguma espécie de infração? Crime não, por uma razão muito caricata. Em parte compreendo, ou seja, porque o racismo e a xenofobia não são crime, excepto se forem acompanhados de outro tipo de discurso ou se forem disseminados, por exemplo, através de meios que possam incitar outros a serem. Uhum. Mas, pelo menos, uma contraordenação tem de valer, e o Banco de Portugal... e esta situação dessa cliente russa, ou seja, só se resolveu quando foi uma jornalista da RTP fazer uma peça com ela e nem precisou de mais. O banco recusou-se a prestar declarações e assim que foi contactado pela RTP, desbloqueou automaticamente a conta dela. Claro, pronto. E nunca fundamentou porque é que bloqueou. Mas ela, de cada vez que foi ao balcão, eles não se queriam comprometer e então diziam-lhe sempre que era por ser russa. Bloquearam-lhe a conta do nada. Claro. E eu tenho aqui vários e-mails, eu vou mostrar estes documentos, porque o novo banco diz isto. Não querem cidadãos russos. E isto, eu puxei agora esse assunto a talho de fosse porque estavas a falar de que irias agir judicialmente sobre as pessoas que te acusam destas coisas na praça pública, e por isso eu lembrei-me que, apesar de as ações judiciais acontecerem, e esses processos depois até poderão ser levados a bom porto, mas a verdade é que a comunicação social parece ser dominante. Isto porque há muitas suspeitas que se transformam imediatamente em condenações. Já falaremos de pelo menos Há jornalismo habilidoso. E era isso que eu te queria perguntar, é como é que tu avalias, de acordo com aqueles 11 pontos do Código Deontológico do jornalismo, aprovados no 4º Congresso dos Jornalistas de janeiro de 2017, como é que tu avalias a saúde do jornalismo em Portugal? Olha, não está bem. E não está bem por várias razões. É que não é por acaso que se chama o jornalismo do quarto poder. Portanto, nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial e depois temos o poder jornalístico. E esse poder ainda, lá está, faz muita diferença. Aliás, este caso da cidadã russa que indicaste muito bem é apenas um exemplo disso. Isto muda, tem um poder incrível, incluindo de lançar um rótulo, uma imagem negativa sobre uma pessoa que a pessoa nunca mais consegue largar na vida. E isto por si só demonstra que nós não temos jornalistas, nós temos pseudo-ativistas. E isto não é jornalismo. As pessoas deviam criar um movimento, as pessoas deviam criar o que quisessem para poder difundir as suas ideias. O jornalismo existe para expor factos, para demonstrar se os factos que foram apresentados ou não são verdadeiros ou falsos, e para apresentar esse tipo de rigor à população para estar informada. A partir do momento em que os factos são martelados, são inventados, são sugeridos, existe a calúnia, existe a difamação, desculpa, mas isto não é jornalismo, isto é ativismo. Claro. Campanhas que nós temos muito poucos casos de jornalistas. Eu chamo de jornalistas pessoas com carteira de jornalista, mas que não fazem jornalismo. Aquilo que fazem são campanhas pessoais, são campanhas próprias, e acho que não é por acaso que aqueles 15 milhões durante a pandemia foram distribuídos pelos vários órgãos de comunicação social. Acho que não é por acaso. E a prova está à vista, é que nós temos muito poucos jornalistas que de facto se prestam a fazer jornalismo sem dar o seu cunho pessoal. E quando eu olho, por exemplo, para estes títulos, eu quando vejo Vítor Matos, do Expresso, eu vejo as coisas escritas por ele. Eu passei pela situação. Eu tive 3 peças escritas por ele, algumas daquelas que tu citaste foram escritas por ele. E eu passei pela situação de ter coisas absolutamente difamatórias, ter frases que me foram imputadas com expressões que eu nunca digo, que eu nunca utilizo, declarações que eu nunca lhe prestei, e que ele decidiu acrescentar a coisas que eu disse e pôr parte de coisas que eu disse para sugerir outra coisa. Porquê? Porque vende mais, porque dá mais jeito. Aliás, esse jornalista Vítor Matos, eu digo aqui e com todas as letras, ele tem uma obsessão clara, anda à caça de gabuzinhos. Eu tenho que dizer as coisas assim. Anda à caça de gabuzinhos. E então ele anda à procura de todos aqueles que possam ser ligados à Rússia e tem uma obsessão clara também com comunistas. Grave erro dele é que, ponto número 1, eu não sou comunista, mas respeito o Partido Comunista enquanto partido que é também fundamental à nossa democracia. É muito diferente respeitar o partido do que difamá-lo, injuriá-lo e querer a sua extinção. Eu até vou contar aqui um caso muito próprio, que foi nessa peça do Vítor Matos. Eu, durante algum tempo, sobretudo quando André Ventura era candidato a Presidente da República e para as legislativas, uma coisa que me irritava solenemente era o André Ventura perde os debates todos.
Mesmo que debata contra ele próprio, ele perde os debates todos à luz dos críticos. E eu defendia e dizia e fundamentava porque é que ele ganhava a esmagadora maioria dos debates. As pessoas começaram a associar-me ao Chega. Sim, eu também li títulos nesse E o Vítor sentido. Matos tentou colar-me com isso. Uhum. Grave é que eu conheço o André Ventura da faculdade há muitos anos. Uhum. Eu não conheço o André Ventura, eu nunca estive no Chega, nunca colaborei diretamente, nem com e-mail, nem com telefonema. Então, quer dizer, para umas coisas sou do Chega, mas para outras já sou comunista. Depois, para outras, já estava no gabinete de António Costa. Decidam-se. E para outras já estava em algum gabinete internacional ao serviço de outra nação. Sim, é de facto, não deixa de ser. Eu vou só ler a título informativo do nosso auditório e depois pesquisem se tiverem curiosidade para mais, mas o primeiro ponto do Código Deontológico dos Jornalistas e que passa... Olha, aqui estou de volta porque perdi-te outra vez. mas foi momentaneamente. Agora parece que... Eu ia-te dar um caso que, a meu ver, também é muito grave, Okay. entrando neste aspecto. É o João Lemos Esteves. Certamente deves conhecer a figura. Uhum. Esse João Lemos Esteves, aquilo que fez relativamente a mim foi gravíssimo e também é outra pessoa que vai ter de conversar comigo na instância própria. Eu não sei como é que ele está a dar aulas na Faculdade de Direito. Não percebo. Mas ele uma vez até escreveu um artigo a dizer que a Albânia é comunista. Escreveu uma coisa assim de gente, quer dizer, este tipo... E ele escreveu um artigo de opinião, um artigo não, uma notícia para um órgão supostamente de comunicação social estrangeiro a dizer que eu trabalho no gabinete do primeiro-ministro, António Costa, e que há uma intenção para António Costa não me tirar do gabinete dele. É que António Costa também está feito com Putin e está a ser comprado por Putin e que eu sou um ótimo instrumento para ajudá-lo a colaborar com os russos. Isto é do mais difamatório para mim, para o próprio primeiro-ministro, para toda a gente. Uhum. E é uma pessoa mentalmente desequilibrada, este João Lemos Esteves, e quando escreveu aquilo do PCP, lá está, os artigos dele eram o que eram, mas que a Albânia é comunista. Ok, amigos, estamos conversados. É como quando as pessoas me dizem que a Rússia é comunista ou é soviética. Estamos conversados, nem troco mais uma impressão. Claro, eu próprio, se só ouvir assim por alto os títulos das notícias ou assim as gordas, fico muito confuso, porque ora é fascista, ora é comunista, ora é... Pronto, eu sei que isto é uma... Isto para chegar aqui, há aqui uma, parece-me a mim, eu noto enquanto cidadão e pensador crítico, noto que há aqui uma intenção e uma certa voz única, diria, na comunicação social. Eu ia antes de haver esta última interrupção, ia ler aqui o primeiro ponto do Código Deontológico do Jornalismo ao nosso auditório, só para aguçar a curiosidade, para depois as pessoas, se quiserem, lerem o resto. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes, com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. Isto é o que acontece, não é? Isto é lindíssimo. Quem me dera, e não vai haver fome no mundo e vamos acabar também com a escravidão e tudo mais. Claro, exato. É mais ou menos isto. Aliás, olha, até te digo outra. O DN lançou uma notícia a dizer que eu estive com o Putin e com o Lavrov. Sim, pois foi. Olha, queres que eu te diga? Quem me dera. E também fizeste a defesa da anexação da Crimeia. Não, fui eu que aconselhei o Putin. Exato, é isso. Era... É do mais acéfalo. Como é que, olha, esse artigo, bastou apenas esse número 1, esse artigo primeiro, para mostrar que isto é a negação de tudo o que está nesse artigo primeiro. É a negação de tudo. Quais factos é preciso lançar já para a internet e para a televisão para agarrar as pessoas e para as pessoas darem receita? Como é que... desculpa, não te quero interromper. Diz. Como é que classificarias, e a propósito desta questão dos critérios jornalísticos e da atuação dos jornalistas, como é que classificarias, porque não és a única pessoa na mira da difamação, e vou-lhe chamar assim porque é isso que está a acontecer, eu concordo contigo, é a minha opinião. Alexandre, não sei se me ouves. Tivemos aqui outro corte. Bom, isto hoje temos que ser pacientes. Estamos com alguma dificuldade aqui
na ligação. Sim, Alexandre? Sim, sim, sim. Agora, sim, é que agora estás duplicado. Pois, como é que tu consegues expulsar o. Eu vou expulsar aqui o outro. Era só para ter a certeza que não vou expulsar aqui a pessoa. Pois. A pessoa. É que como aqui parece igual, quero ter a certeza que não vou remover da chamada. Se por acaso te remover. Boa, já está. Então tu ias-me perguntar. Ia-te perguntar, porque não és o único alvo de títulos fortes que classificam as pessoas, os visados logo no título. Como é que tu classificas qualitativamente as intervenções do Major-General Carlos Branco, o Major-General Raul Cunha e o Major-General Agostinho Costa, que já foram acusados de serem putinistas também? Pois claro, lá está. E por quem é que foram acusados? Outra vez pela mesma pessoa. Sim, é Vítor Matos que assina. É o Vítor Matos, que esteve na origem disso, portanto ele tem realmente aqui. É assim, aquilo que eu classifico acima de tudo são intervenções necessárias, desde logo por uma questão de pluralismo. Depois podemos ter um ou outro aspecto em que possamos discordar, mas eu acho que estas opiniões são extremamente necessárias porque são vozes com autoridade. Portanto, estamos a falar de pessoas que participaram, foram quadros da NATO, têm as patentes que têm na hierarquia militar, portanto sabem perfeitamente aquilo que estão a falar, têm experiência de contacto com este tipo de situações no terreno. Bem, eu acho que hoje aquilo que está a acontecer aqui é que acho que a ligação do... Compreendem? Julgo que me consegues ouvir? Sim, houve aí um pequeno corte. Eu já estava aqui na... Eu não sei, eu acho que a ligação, não sei se poderá ser o teu Wi-Fi, talvez. Deve ser. Como é hotel é sempre mais difícil. Deixa-me ver se daqui fico mais protegido. Okay. Mas isso para te dizer que estamos a falar de pessoas que têm uma experiência de terreno em que devíamos estar todos disponíveis a tentar aprender alguma coisa com eles. Não me consegues ouvir ainda? Agora estou-te a ouvir. Eu sei que a ligação está Deixa-me tentar ir para outro sítio então. Eu peço imensa desculpa. Não há problema. Não há problema. Isto não é fácil. Isto sim é um direto. Vamos ver se o Alexandre consegue criar condições. Isto é porque ele estava-me a explicar em off, como está num hotel e está com a sua família e tem... não estou a ouvir-te bem, Alexandre. Não, ainda não. Ai, Alexandre, eu estou... Agora perdi-te. Bom. O que vale é que o nosso convidado está, de facto, interessado em falar connosco e eu sei que ele vai restabelecer a ligação. É um bocado chato para quem está a ouvir e eu acho que o Alexandre expõe bem as suas ideias com bastante eloquência e isto introduz aqui um determinado ruído e a interrupção das linhas de raciocínio e por isso peço desculpa, mas não há nada que eu possa do meu lado fazer, só tenho que aguardar que o Alexandre consiga restabelecer a ligação. De resto, sobre as coisas que temos estado a falar, as ideias, fazendo aqui um apanhado das ideias, no fundo, a qualidade e a forma como a nossa comunicação social está orientada. Não deve ser nada agradável estar no outro lado, na parte... Ora, Alexandre, bem-vindo de volta. Não é preciso. Eu acho que o auditório compreende. Há aqui gente que faz piadas e diz, isto é espionagem. Há aqui gente, portanto...
Já não digo nada. Sim. Muito bem. Mas estávamos. Estava a falar dos três generais. A meu Uhum. ver, lá está, são vozes extremamente importantes e que todos nós devíamos aproveitá-los para poder ouvir e para poder aprender alguma coisa com pessoas que, além de serem altas patentes militares, portanto, são pessoas mais do que qualificadas, são pessoas que também têm uma experiência do ponto de vista militar de nato e permitem compreender quer o lado nato, quer também o lado Rússia. Ou seja, eu acho que isto deveria ser uma experiência riquíssima e andamos aqui presos a querer qualificar as pessoas como pró isto, pró aquilo, ou anti isto, ou anti aquilo, em vez de tentarmos retirar algum conteúdo e em vez de tentarmos pegar em algum facto que digam ou que indiquem e tentar contradizê-lo. E, a meu ver, isso é a maior prova de competência que se pode dar a alguém. É quando o ataque se torna pessoal e ninguém encontra um elemento que possa dizer calma porque o general mentiu, calma porque o general está errado. Eu acho que numa sociedade democrática há opiniões contrárias, há opiniões pluralistas e as pessoas até têm direito a interpretar de forma diferente os eventos. Mas quando ninguém coloca em causa aquilo que nós dizemos, nós enquanto cidadãos, então isso significa talvez que exista aqui algum fundo de verdade, ou então as pessoas que estão a debater e a analisar conjuntamente com os generais talvez não sejam as apropriadas. Mas todos temos a ganhar em ter pluralismo, em ouvir uma versão diferente, em ouvir uma interpretação diferente. Não significa que eles sejam sempre corretos, mas acho que é uma boa forma de nós não vermos só um sentido único às coisas. Muito bem, e sim, tenho que concordar com aquilo que estás a dizer, e quase que adivinhava a tua resposta, mas queria que pudéssemos falar também, não só dos generais, mas também do caso de Setúbal. Eu sei que tu fizeste um vídeo no YouTube onde comentavas o caso de Setúbal, mas eu começo aqui por citar António Filipe, que se refere a todo aquele conjunto de acusações. O balão era enorme, segundo as palavras dele, mas saiu furado. Suspeitas? Nenhumas. Espionagem? Transmissão de documentos às autoridades russas? Nada. Dados concretos que sustentassem as acusações feitas na praça pública? Zero, diz António Filipe. Tu concordas com António Filipe? Concordo com António Filipe e acho que não preciso de ser comunista para concordar com António Filipe. Acho que enquanto cidadão, com a consciência que eu tenho social, e não preciso de ser político, e o problema das pessoas é esse, é que muitas vezes quem diz, é o António Filipe, é comunista, então não concordo. Quem é que diz? É o outro que é do CDS, então não concordo. Porquê? Porque é do CDS. Não, nós temos de abandonar esta perspectiva trincheira neste tipo de situações e temos de olhar para os factos e para a realidade. Eu concordo inteiramente com António Filipe. Aliás, eu até digo outra coisa. Vamos pensar no caso que aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa com Fernando Medina. Aquilo que eu vi as pessoas indignadas não foi por haver partilha de dados pessoais de ativistas com vários governos, incluindo o de Israel e a China e tudo mais. Não. O problema foi partilhar dados pessoais com a Rússia. Então isto quer dizer que a partilha de dados pessoais com os governos de outros países, por mais totalitários que sejam, já não há problema. Ou seja, logo aqui a abordagem está errada. E eu até escrevi um texto sobre isso, exatamente a dizer que a abordagem é errada. Nós temos de condenar a prática genérica. Agora, no caso de Setúbal, há várias particularidades. A primeira é que é uma Câmara do PCP. Começa aí. O PCP teve um péssimo resultado em eleições. Esta é a minha visão, podem fazer uma leitura diferente, estão nesse direito, mas teve um péssimo resultado eleitoral, aliás, como nunca teve desde o início da era democrática. E, a meu ver, o PCP agora, que já não é preciso para fazer acordos de maioria com o Partido Socialista, agora que o Partido Comunista perdeu uma certa influência em algumas câmaras do país e mesmo no Parlamento já não tem aquela dimensão que tinha, então qual é a solução? É fazermos do PCP o novo CDS e vamos tentar extingui-los. Se não for através do Tribunal Constitucional, reconhecendo o partido como um partido extremista, então que seja fazendo desaparecer do ponto de vista eleitoral. E isso é uma campanha que, a meu ver, se instalou exatamente porque o PCP está numa fase delicada, uma fase sensível. Não significa que não vá dar a volta, mas enquanto o PCP não der a volta, isto é o que espera o PCP. E é por isso que eu acho que isto é errado. Acho que nós devíamos estar a debater ideias, se eu concordo ou não com as ideias do PCP, e não a pensar em subjugar o meu adversário político e humilhá-lo e tentar arranjar-lhe encrencas, incluindo do ponto de vista criminal. Isso passou em Setúbal. A meu ver, não foi grave. Aliás, a meu ver, lá está, não foi nada.
O PCP, nem ao PCP, vamos retirar os partidos. O que o Presidente de Câmara, ou que a Câmara Municipal de Setúbal fez, foi colaborar com uma associação que, pelo facto de dominar a língua, compreender as especificidades culturais, compreender as necessidades até e as realidades do terreno, seria a melhor forma de poder chegar às necessidades de uma comunidade concreta. Todas as câmaras do país, que não, uma coisa é nós estarmos em Lisboa. Lisboa não é sequer um município, é um pequeno estado, é quase uma cidade-estado. Quando nós saímos da periferia da Grande Lisboa, nós começamos a ter este problema, que é nós não temos meios próprios para, enquanto Câmara, conseguir satisfazer todas as necessidades. E eu vejo isso, por exemplo, em Almada, que é onde eu resido em Almada, uma Câmara que foi durante muitos anos comunista e que agora é socialista. Pronto. Independentemente de vir a mudar de cor ou não, mas qual é a prática? Com a comunidade africana, é trabalhar com as associações africanas que conseguem compreender de outra maneira aquilo que o próprio poder local não consegue. Acho que é isto. Qual é o problema? É que isto surgiu para a ordem do dia, ponto número 1, por ser PCP, uma capital de distrito extremamente apetecível para conseguir retirar ainda mais influência ao PCP e depois o facto de serem russos. Agora, as pessoas viram as imagens em França para perceberem quem são as pessoas que foram esperar os refugiados ucranianos em Paris? São russos. Russos. Eu digo mais, entre 2014 e 2021, de acordo com os dados oficiais do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1.042.000 pessoas ucranianas foram acolhidas pela Rússia. Porquê? Porque são pessoas que compreendem as dinâmicas daquele povo, conseguem acolher aquele povo, e provavelmente há falta de participação política e até mesmo social por parte da comunidade ucraniana. Agora, se aquela associação há muitos anos que dá provas de confiança, então qual é o problema? Vamos trabalhar com eles e depois a fotocópia de documentos. Então, mas vamos lá ver uma coisa. As pessoas sabem como é que é feita as traduções de documentos de cidadãos da Ucrânia e da Rússia? Os documentos originais vêm escritos na língua russa. Vou dar um exemplo. O nome Larissa. Larissa, em russo, escreve-se com um C, que é o equivalente ao nosso S. Em português, há várias pessoas que traduzem a Larissa com um S e Larissa com 2 S. E outras metem Y, outras metem I. E isto aplica-se o mesmo Alexei. Alexei é com X ou é com K e S? É com Y ou seja, é preciso ter um documento concreto para que os tradutores possam trabalhar e traduzir naquele documento para poderem confrontar aquilo que traduzem com a origem. E depois não só. Então, quer dizer, agora aparece aqui um cidadão ucraniano, angolano, seja o que for, e eu não lhe peço a identificação, eu não registro aquele cidadão, ou apenas assumir, olha, é refugiado, sim senhor, dê-me os seus dados. E a pessoa pode-me dizer o que é preciso, o que for preciso, e assumimos que é tudo verdade. Tem de ficar uma prova. Tem de ficar uma prova. Portanto, e depois já vou para o mais caricato que é. Mas o Putin quer saber quem são os refugiados que chegam ao Setúbal. Claro. Estamos a brincar. Claro. O que o Putin quer saber disso? Mas, na verdade, esse caso todo teve origem numa outra associação. Através de um senhor que se torna, entretanto, conhecido, que é um senhor Pavlo Sadoka, ou Sadoka, para quem lê de forma... Quem é português e lê aquilo de forma... e então, mas este senhor diz que estas associações não representam os ucranianos e, portanto, é um erro. E eles alertaram para que isso estava a passar, que estavam a ser recebidos por russos como facto grave, e isto foi de imediatamente propagado até por líderes partidários, nomeadamente da Iniciativa Liberal, que foi pela boca de quem eu ouvi pela primeira vez este caso. Este senhor Pavlo Sadoka, que motivações tem para agir desta forma, no teu entender? É assim, eu digo já que basta ver o perfil de Facebook do senhor Pavlo Sadoka e nós percebemos logo que tipo de pessoa é esta. É alguém que promove Stepan Bandera, que é entendido como sendo o grande fundador da Rússia, da Ucrânia pós-Segunda Guerra Mundial.
pequeno pormenor que não interessa revelar é que esse senhor foi colaboracionista nazi e que só mudou a colaboração que tinha com o partido nazi, que foi responsável pelo extermínio, pelo homicídio causado, pelo genocídio causado a muitos russos soviéticos, pelo facto, ora de serem comunistas, ora pelo facto de serem eslavos, por tudo isto, só deixou de colaborar com os nazis quando os nazis começaram a exterminar os dele. Sim, eu conheço a história e é verdade, e eu fiz esta pergunta assim um bocado... Se este senhor diz, repara, João, se este senhor diz a Ucrânia é a nossa mãe e o Bandera é o nosso pai, eu acho que este senhor está apresentado. E ele, há um jornal de investigação independente, que é o Jornal 74, que fez uma publicação sobre ele. Eu ontem tive hipótese de partilhar essa publicação na caixa de chat, quando fazia aqui a emissão, e onde revela precisamente as suas ligações à extrema-direita, ao Pravi Sector e ao Svoboda, que são duas fações de extrema-direita, e indica até, o próprio assume, não é? Algumas das coisas que lá vêm são assumidas pelo próprio. A ajuda que deu recentemente ao grupo, o batalhão Azov, na Ucrânia, e portanto e é também autor de dois textos de petição pública online que querem ilegalizar manifestações que lhe chamam-lhe propaganda russa em Portugal. Eu achei bastante grave esse tipo de... E vê os cânticos. Ele no outro dia publicou uma música muito curiosa, que depois acabou por retirar tempo mais tarde, mas ainda fui a tempo de conseguir captar a fotografia, o print screen. Então era uma música que eu agora já não me lembro do nome, mas basicamente é um hino que agora está a ser usado para incentivar as pessoas e que diz basicamente que é para combater e para destruir os moscovitas. Quando se referem a moscovitas, se referem claramente a Rússia. Deixa-me dizer-te uma coisa. O autor dessa peça do 74, eu tenho um tremendo respeito com ele, porque já colaborei com ele quando ele era jornalista, quer do Público, quer também do Sol, o Ricardo Cabral Fernandes. Aliás, aquela famosa peça de 2020 sobre o Batalhão Azov e do extremismo, eu sou uma das pessoas que consta lá nessa peça porque partilhei a minha opinião com ele. Acho um jornalista muito sério no trabalho destas questões. Acho que as pessoas o acusam injustamente de só investiga a extrema-direita. Bom, ok. A minha especialidade enquanto cozinheiro também não é fazer bolos, é propriamente fazer entradas. Claro. Portanto, eu não tenho que ser especialista em tudo. E ele faz uma peça muito rigorosa e quanto ao Pavel Sadorra e essa peça que ele escreveu, parece que é mais um trabalho de jornalístico de excelência. Aliás, já lhe disse, acho que seria um ótimo convidado também aqui para o teu podcast. Sim. E acho que ele aceitaria. E ainda bem que dizes isso, porque eu ainda ontem fiz esse comentário com o meu convidado de ontem, o Dimitro Havro, que manifestei, fiz publicidade ao 74 e disse que queria entrar em contacto com eles precisamente para esse efeito. Avançando um bocadinho sobre a Ucrânia, eu não quero, obviamente, fazer aqui a defesa da Rússia só porque sim, apesar de, naturalmente, também serei acusado disso dentro de alguns círculos, tenho a certeza. Mas queria falar da Rússia e da Ucrânia. E queria saber a tua opinião sobre estes dois sistemas políticos que estão neste momento em vigor. Poderíamos começar por falar da Rússia. Eu sei que agora perdi-te, já sei, porque deixei de ouvir deixei de ouvir o barulho de fundo do hotel. Entretanto, às pessoas que têm feito comentários, aproveito enquanto o Alexandre não regressa. Aproveito por dizer, as pessoas que têm feito comentários, e está aqui neste caso uma pergunta, estou a ver uma pergunta do Rui Areias. Eu não estou a colocar as perguntas para não interromper os raciocínios do Alexandre, mas tentarei conduzir a conversa por forma a que essas dúvidas vão ficando esclarecidas à medida que a emissão avança. Estava aqui a fazer um scroll. Muito bem. Podem colocar. Alexandre agora voltou a sair da emissão. Com certeza que será para entrar outra vez. Aqui a questão que quero evidenciar, obviamente, que não é tomar nenhum dos lados, mas é dar evidência àquilo que é menos evidente na comunicação social
de referência. Porque, como disse ontem, e volto a repetir, aquilo que é preciso eu acho, em qualquer conflito, qualquer divergência, é conseguirmos ouvir as duas partes. E é nesse sentido que faço estas emissões. Olá, Alexandre, bem-vindo de volta. Realmente, então, a contingência de eu estar num hotel e de ser feito esta hora, que toda a gente tenta entrar na internet esta hora. Lá é hora de ponta na internet, mas eu agora já não entrei em pânico, agora disse assim, isto é uma questão de tempo, o Alexandre vai voltar. Eu já sei, vou reiniciar e entro logo. Pronto. Estamos a perguntar então sobre os dois regimes, quer o russo e o ucraniano. Sim, isso? Exatamente. Como é que tu vês? Porque eu sei que tu há bocado até me disseste, eu aí, depois manda-me calar, se eu posso me alongar, porque há muito para dizer sobre isso. A questão da democracia na Rússia. Não é? A Rússia é ou não é um Estado democrata? Porque aquilo que se ouve e começa a ser uma opinião formada e dado adquirida é que Putin é um ditador absolutista e a Rússia é uma ditadura também, pronto, pelo próprio nome absolutista, não é? E a Ucrânia é o pilar da defesa da democracia. Caramba, perdemos o nosso Alexandre outra vez. E isto é um ponto importante. Eu não o vou deixar cair. Sim, aproveito para comentar aqui o Rui. Só temos tido feijão na emenda. Sim, é verdade. Só temos tido feijão na emenda. Quero também fazer a salvaguarda. Vou agora aproveitar estes momentos de falha técnica. Para quê? Para dizer que isto não é fazer a defesa da guerra, nem de todas aquelas imagens que nos chegam de miséria humana que deriva do conflito, que deriva da guerra, que deriva da invasão. Claro que somos sensíveis. Claro que não podemos ficar indiferentes. Mas aqui não se trata disso. Trata-se de opinar sobre a comunicação e a forma que a comunicação passa para as pessoas. Bem-vindo de novo, Alexandre. Obrigado. Realmente está muito complicado, mas eu aproveito nas pausas para dar feedback aqui à caixa de comentários. Muito bem. Então, muito bem. É assim, nós temos de perceber o seguinte, que uma ditadura, para já, significa que não existe forma do povo se expressar sobre quem o representa e sobre o tipo de política, ou seja, não consegue manifestar a sua opinião sobre aquilo que entende que deve ser a política interna do país. Logo por aí, a Rússia tem um sistema assente numa Constituição. E depois temos também uma ditadura, quando falamos que a ditadura, numa Constituição, e numa Constituição que contempla a hipótese de multipartidarismo, ou seja, de não haver apenas uma forma de organização política, mas também que as pessoas escolham livremente quem é que querem que sejam os seus representantes. Ainda que isso não aconteça, se houver a hipótese das pessoas, através de algum meio, manifestarem a sua opinião ou aquilo que de facto querem para o seu país, os seus líderes políticos não têm de ser necessariamente eleitos diretamente. Podemos ter também a democracia representativa, que pode ser representada através de diversas formas. Depois temos uma outra questão, que é o absolutismo. O absolutismo é quando alguém tem a concentração de poderes executivos, legislativos e até mesmo, eventualmente, judiciais em si próprio. Putin não governa por decreto, começa logo por aí. Portanto, ele não governa por decreto, não é ele que decide simplesmente todas as disposições do país. Putin responde perante a Duma, que é basicamente a Câmara Baixa do Parlamento russo, e depois tem também a Câmara Alta, considerada assim, que em muitos estados é chamado de Senado e aqui é chamado de Conselho Federal. Portanto, ao Conselho da Federação. Aquilo que nós temos é que Putin responde perante estes órgãos. Estes órgãos legislam para que Putin promulgue um conjunto de leis. Qual é o problema? Ou seja, eu não vejo como é que Putin pode governar por decreto. Logo aqui o absolutismo está retirado. O Estado russo não controla tudo o que é economia e aspectos da vida social das pessoas. Confere margem de liberdade de investimento, embora não deixe de estar presente em setores estratégicos. Logo por aqui, totalismo não pode ser. Autoritarismo, à base, se calhar, dos valores que nós, entre aspas, que muitos portugueses, se calhar, e alguns povos ocidentais defendem, se calhar pode ser visto como autoritarismo, mas há aqui uma coisa que nós temos de nos lembrar, é que existem especificidades culturais. A Rússia não é um país, a Rússia é um continente composta por várias Rússias.
A Rússia tem de se ajustar a estas diferentes sensibilidades. A Rússia, culturalmente, tem o direito, que vem não só na Carta das Nações Unidas, como em diversas resoluções, de apresentar e defender a sua identidade. Não existe, ao contrário daquilo que no Ocidente muitas vezes se faz, que é de defender um universalismo ético, uma única forma de ver os direitos humanos. A Rússia tem também, com certeza, formas de regular os aspectos dos direitos humanos mais básicos. Agora, quando nós estamos num contexto de conflito e de intervenção militar, se há situações que possam causar e contribuir para a subversão no ponto de vista interno, então, naturalmente, que eu se calhar tenho de aceitar que exista uma restrição de alguns direitos. Nós falamos aqui, por exemplo, relativamente ao Covid, a restrição de direitos, liberdades e garantias em Portugal. Até Portugal foi dado como um dos exemplos em que, de facto, houve lugar a essa restrição. Os casos que as pessoas costumam perguntar e referir quando se referem à falta de liberdade na Rússia é o caso, por exemplo, do Alexei Navalny ou de outras personagens que alegadamente são envenenadas a mando do Kremlin. E depois o ilustram com cenas recentes, por exemplo, daquela editora que pertencia a um canal de comunicação estatal russa e que apareceu com um cartaz. Conheces com certeza, toda a gente conhece, viu este episódio, e outras imagens que pessoas a levantarem cartazes em praça pública e a serem imediatamente retiradas do espaço por agentes de autoridade. Eu não sei se tu queres comentar algumas... Eu quero que as pessoas compreendam que existem especificidades culturais na forma como os direitos fundamentais ou os direitos humanos são interpretados. Ou seja, a nível universal existe um conjunto de direitos humanos que é indiscutível. O direito à vida, o direito à integridade física, a proteção contra a escravatura. Isto, não há qualquer hipótese, nem qualquer dúvida, o facto de ser humano, para ser humano, tem-se acima de tudo ter este conjunto de direitos básicos. Depois, aquilo que poderemos ter é formas de interpretação relativamente ao conjunto de outros valores, como o direito da liberdade de associação, a liberdade também de expressão, como é que isso pode ser interpretado. E até em Portugal pode ser restringido o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de associação. Na Rússia, por exemplo, é possível fazer manifestações desde que elas não sejam espontâneas. Porquê? Porque não se sabe quem é que vai participar nelas. Mas em Portugal também não é possível fazer isso. Em Portugal é preciso dar comunicação oficial às autoridades locais e aos órgãos de polícia criminal ou à polícia local 2 dias antes de que se pretende realizar uma determinada manifestação. Na Rússia são 10. Mas não é pedir uma autorização, é comunicar. Claro. É diferente. Agora, por exemplo, quando eu vejo o Alexei Navalny, eu acho que há um problema. As pessoas não... Eu queria dizer, as pessoas têm de deixar de ler tanto o New York Times. Não é verdade. As pessoas devem continuar a ler o New York Times, mas também devem ler aquilo que está, por exemplo, na Rússia, na China, na Índia, para poder compreender outra realidade. Mas temos os órgãos de comunicação principais internacionais russos censurados. Olha, sabes o que é mais caricato nisso? É que temos o Russia Today censurado, mas depois temos o equivalente à RTP da Rússia que não está censurada. Okay, Quem tiver nós, se colocar no 235, tem acesso ao RTR Planeta. Boa. Olha, uma informação que estás a dar. E por aqui se vê a lógica de tudo isto. Portanto, ok, eu não vou beber no Russia Today que tenta dar conteúdos mistos. Não. Então vou beber estritamente na RTP deles. Isto não faz sentido. Isto é absurdo, isto é acéfalo e não só. Trata as pessoas como crianças que precisam de ser educadas e precisam de ser instruídas como se as pessoas fossem estúpidas. As pessoas devem ter direito à informação. Agora, o Alexei Navalny. E eu quis dizer o quê para as pessoas lerem um lado e lerem o outro. Eu li os processos do Alexei Navalny no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Eu vou acompanhando as acusações que são feitas na Rússia contra o Alexei Navalny. O Alexei Navalny é alguém que não comunica, mobiliza as pessoas para manifestações espontâneas. Não comunica essas manifestações espontâneas porque sempre que ele propõe um trajeto para a realização das manifestações, propõe sempre pelas chamadas áreas sensíveis. E para passar lá, ou seja, isto pode dar asa que as pessoas, quando passam por essas áreas sensíveis, que possam manifestar o seu ódio, o seu sentimento, e constitui em abstrato. Caramba, perdemos-lo de novo. É mais um momento... é mais um momento crucial.
certamente voltará. Muito bem, eu espero que isto não demova as pessoas nos verem. De qualquer das formas, depois já sabem que isto estará sempre disponível, se não tiverem paciência para tanto corte. Hoje estamos à mercê. Ora, temos Pronto, o Alexandre de volta. estou eu. Está a ficar agilizado. Agora está duplicado, mas eu sei que isto depois vai. Eu não vou fazer nada. Ele automaticamente há de. Então eu que vi, o Alexei Navalny mobiliza as pessoas para manifestações espontâneas, sabendo que elas são proibidas e sabendo muito bem que aquilo que pode acontecer é muitas vezes, quando as autoridades tentam desmobilizar manifestações proibidas, naturalmente depois há reações. E havendo reações e resistência às autoridades, já sabemos o que é que vai acontecer e está sempre alguém com um telemóvel a tentar filmar para mostrar que estão a ver o que é que acontece aos manifestantes. Esta é a realidade daquilo que acontece na Rússia com o Alexei Navalny. O que é que o Alexei Navalny tem aqui? Tem desde logo processos por fraude e evasão fiscal e tem um conjunto de condenações deste âmbito, mas sempre que ele é condenado por causa desta questão das manifestações e de cometer este tipo de infrações, ele sempre, aquilo que foi condenado foi a coimas. Ou seja, muitas vezes nem sequer era multas, era coimas. Claro que quando se sucede, quando ele é reincidente, chega a um ponto em que começam a ser cada vez maiores. Mas isto é muito frequente na Rússia. Organizar manifestações de propósito, com o intuito de provocar uma reação nas autoridades que vão ter de reagir. Claro que sim, e é importante ouvir esse testemunho e por quem sabe, por quem leu o processo, sobretudo, é aí onde está o conhecimento real sobre leiam os processos, sobre o caso. Leiam do que é que as pessoas são acusadas e depois tomem uma posição, porque outro mito relativamente ao Alexei Navalny é que ele venceria as eleições na Rússia. Desculpem, isto é verdadeiramente falso. O Alexei Navalny não tem uma base popular medida por órgãos de sondagens ocidentais, reconhecidos pelo Ocidente, como a Vseomit e mesmo o Levada Center, entre os 2% e os 3%. Abaixo dele está o Dmitry Medvedev. Ok, é o Dmitry Medvedev, mas a alcunha dele é American Boy e as pessoas claro. Não gostam dele. Agora, o Alexei Navalny tem esta base de apoio que é, sobretudo, urbana, ou seja, ele não tem qualquer tipo de expressão fora de Moscou e São Petersburgo, muito mais em São Petersburgo até do que em Moscou. E depois, quando eu digo uma base mais jovem, é uma base verdadeiramente jovem. Ou seja, faz entre os 18 e os 24 anos. Claro, depois tem outro tipo de apoiantes, mas a sua base essencial de apoiantes é esta. Que quer votar em alguém antissistema. É o Navalny. Mesmo que o Navalny há 15 anos tenha tido declarações racistas e que levou até a Human Rights Watch ou foi a Amnistia Internacional, um dos dois, a retirar o estatuto de prisioneiro de consciência ao Navalny. Retiraram o estatuto de consciência. Eu não desconheço, não sabia muito bem. Porque ele tinha participado em manifestações onde tinha declarações racistas e onde inspirava, não à perseguição, mas à expulsão das comunidades migrantes. Muito bem. Portanto, é um pilar da liberdade. Muito bem. Alexandre, estás-me a ouvir? Ok, tudo bem. De vez em quando perco o ruído do hotel, é o que me dá o feedback de que estás connosco. Exato, estou vivo, exato. Então, quando se faz silêncio. Relativamente à Ucrânia, como é que é o estado das coisas na Ucrânia? São ou não o pilar da democracia, como a comunicação social nos transmite? Vamos lá ver. Em teoria, naturalmente que é. Na prática, como é que é possível nós podemos falar de algo que é democrático quando depois censura formas de expressão que muitas vezes nem são políticas, estão associadas a uma etnia ou a uma expressão cultural, como é o caso dos russos. As pessoas que vejam os relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde relatam factos muito concretos de perseguição a pessoas pelo simples facto de serem russas. Nós temos até um puxão de orelhas ao presidente Zelensky, porque no ano passado mandou encerrar canais de televisão que apenas estavam ligados, eram considerados que questionavam casos de corrupção no país, na Ucrânia, e acusavam também de terem um discurso próximo e simpatizante com a Rússia. Então nós estamos a entrar no plano político. Digam-me como é que é possível nós termos uma democracia quando temos este tipo de expressão. E já nem vou para o resto. O Partido Comunista, por exemplo, ucraniano, foi banido. A sua atividade política esteve banida durante muitos anos. Agora as pessoas há pouco tempo viram, por exemplo, em Kherson, na Ucrânia, em que foi içada uma bandeira que nem era a bandeira comunista. Não, é a bandeira do regimento imortal, não é? Exatamente. Portanto, a bandeira da vitória, que
foi imortalizada e continuou como símbolo do Estado russo, mesmo depois da queda ou do desmantelamento da União Soviética, só durante os anos de 96 e 2007, claro, promovido por Yeltsin, mas é que deixou de ser esse símbolo, portanto retiraram a foice e o martelo e deixaram só a estrela na bandeira, e em 2007 houve uma petição junto da própria Duma para voltar a reabilitar um símbolo, porque as pessoas olham para aquilo e lembram-se, não necessariamente do comunismo, mas lembram-se, isso sim, da queda do Reich e da vitória contra o regime nazi. Portanto, aquilo é a bandeira da vitória. Mas nesse mesmo momento em que foi içada essa bandeira, foi também organizada e mobilizada a primeira reunião do Partido Comunista Local em cerca de 8 anos. Desde a sua proibição. A sua proibição da atividade política, porque senão eram perseguidos, eram presos. Ora bem, quando nós estamos a falar de partidos e movimentos associativos que são proibidos apenas por ligação, já nem é pela questão ideológica, mas é pela ligação a um país. Desculpa, mas isto não pode ser considerado uma democracia, embora estejam previstos mecanismos que protegem, mas depois na prática não é nada. Aliás, os relatórios do Conselho de Direitos Humanos, relativamente à perseguição, que descrevem perseguição à comunidade LGBT na Ucrânia, e que diz expressamente que são os elementos ligados à extrema-direita, que eles estavam devidamente identificados e tudo mais, e depois diz outra coisa. Diz que a polícia recusou-se a agir, a intervir, e que quando foi preciso registrar a queixa, ocultou sempre da queixa a motivação, dizendo que as pessoas é que estavam a provocar os agressores. Isto está nos relatórios do Conselho de Direitos Humanos. Está lá. Claro, não são fontes, como é que é dizer? Não são fontes russas. Não, e nem sequer é uma interpretação minha. Não. Isto está lá, nos relatórios. As pessoas podem procurar e vão lá ter. Claro, e isso é importante referir essas fontes, acho que é essencial. Para quem tiver a real vontade de conhecer os factos, basear-se então naquilo que está documentado, naquilo que é o conhecimento que é sólido e que não são simplesmente alegações de um lado ou do outro motivadas por interesses. Olha, eu até te digo outra coisa, deixa-me dizer outra coisa que me lembro. Deixa, à vontade. É que eu acho que é o Democracy Index, acho que é assim que se chama. Agora já consultei aquilo há pouco tempo. Permite até fazer uma comparação sobre as várias formas de manifestação da democracia em todos os países. E a Rússia tem, de longe, quando comparado com a Ucrânia, e está muito perto até de Portugal nesse aspecto, mecanismos alternativos para que os interessados se pronunciem sobre as ações políticas e sobre as decisões políticas. Está muito bem cotada nesse aspecto, por exemplo. Agora, se é uma democracia perfeita, bom, à luz dos valores ocidentais, não, naturalmente não é. Não. Agora, acho que isso é que é as Nações Unidas. São várias expressões e várias interpretações culturais e depois os povos tentam chegar a acordo. Agora, há acordo quanto ao facto de a vida humana ser inviolável, há acordo de que deve haver liberdade de expressão, mas depois as arestas são limadas em função das especificidades culturais de cada povo. Na tua opinião, a Ucrânia é um país independente ou sofre de facto de ingerência por parte de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos? É uma tristeza, mas infelizmente eu não vejo a Ucrânia como sendo um país independente de facto. Desde 2014 que a Ucrânia se tornou, e antes disso já de alguma forma já havia manifestações disso, em que se tornou de facto uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Basta nós pensarmos como é que foi preparado o Euromaidan, como é que foi orquestrado o Euromaidan. Eu digo isso, eu revelo isso tudo na minha tese de doutoramento, com documentos, desde ações de financiamento, a ações de treino específico ministrados pela Embaixada dos Estados Unidos, até a forma como prepararam aqueles que vieram ser os líderes políticos futuros e depois compensaram-nos com cargos na Ucrânia e nos Estados Unidos. É possível perceber a forma como o presidente Yanukovych caiu. E um golpe de Estado que foi desrespeitado totalmente o sentido de voto de metade do país, que era sobretudo a parte que nós agora chamamos, não é só do Donbass, mas é a chamada zona da Novaya Russia, que contempla toda aquela faixa que vai desde a fronteira com a Transnistria, passa por Odessa, por Nikolaev, vem por aí fora. Portanto, é sul-sudeste, não é? É sul-sudeste, vai até Kharkiv, portanto chega a ir ainda apanha o Nordeste. Toda essa faixa votou, as pessoas procurem eleições presidenciais da Ucrânia 2010.
e vão ver o mapa eleitoral de distribuição de voto, a Ucrânia sempre foi claramente dividida em dois. E notam que uma metade votou em Yanukovych e outra parte votou na Timoshenko. No Timoshenko, sim. Portanto, como podem ver, é isto que se passa. E neste momento a Ucrânia, aquilo que a Ucrânia tentou fazer, além de ser totalmente instrumentalizada pelos Estados Unidos, é uma pena, porque havia esperança que o presidente Zelensky, muita gente não sabe, mas o presidente Zelensky era um fenómeno de popularidade na Rússia, nem era na Ucrânia, e a Rússia não olhou para ele como um vassalo, mas olhou para ele como uma oportunidade de poder finalmente normalizar as relações com a Ucrânia. Não é por acaso que Zelensky vem contra esta regra do mapa eleitoral. Ele venceu no país inteiro, porque era visto como um outsider, como alguém que era ucraniano, mas era russo ao mesmo tempo. E de repente, assim que chegou lá, começou a perceber claramente como é que era a política no país. Eu já vi um vídeo do presidente Zelensky antes de se ter dedicado à política. Eu também não sei bem em que contexto é que foi, mas as palavras dele, antes de ser presidente, era que não há problema nenhum em falar russo, as pessoas querem falar russo, que as deixem falar russo, e depois isso não se verifica durante a sua governação. Mas sim, dava a sensação que... E o Dmitry Havro, com quem conversei ontem, dizia-me que ele tinha sido eleito com base... Uma das promessas era a normalização das relações com a Rússia. Portanto, havia uma promessa de paz ao povo ucraniano. Fez questão de anunciar isso, quer quando, ainda antes da campanha, mas mesmo depois de ter sido eleito, ele próprio fez questão de dizer que era uma das suas ambições a reatar a paz. Nunca teve um discurso minimamente agressivo, por exemplo, como o Poroshenko chegou a ter, um discurso inflamado, os candidatos tipo ucranianos. Está mais uma queda. Estamos nesta parte de descrever um pouco os sistemas dos dois países. Eu já sei que isto vai ser controverso. Eu já sei que também, apesar de termos aqui algum tempo para dissecarmos a informação e para nos alongarmos um pouco mais, ficam sempre muitas coisas por dizer. Bem-vindo de volta, Alexandre. Aqui estou eu. Ora bem, quando eu falo em normalização das relações, eu não digo passar de um protetorado americano para um protetorado russo. Isso deixa de ser independente à mesma, quer dizer, deixar de ser fantoche dos brancos para passar a ser fantoche dos negros é a mesma coisa, só que com outra roupa. Não é independência. Mas prometia realmente poder haver espaço para esse consenso. E, a meu ver, eu acho que ele teve um choque com a realidade. Desde logo porque a sua candidatura, inicialmente, nunca foi verdadeiramente séria, sempre foi vista quase... Eu lembro-me que ele até chegou a ser comparado com o Beppe Grillo, de Itália, que começou também com um movimento muito antissistema e mais na brincadeira, e depois, afinal, a coisa acabou por correr melhor do que ele estava à espera. E o Zelensky correu muito melhor, só que ele sozinho não fazia nada, teve de ter o apoio de quem já estava lá instalado no poder, e quando percebe que para sobreviver minimamente vai ter de cumprir um conjunto de disposições e preceitos, isto é um choque de realidade. Eu não levo nada a mal e acho que é insultuoso quando as pessoas se referem a Zelensky. Ele era um palhaço que se tornou presidente. Eu acho isto insultuoso. Claro, isso... O homem tem direito à sua profissão, óbvio. O homem teve a sua profissão de uma forma digna, era um ídolo na Rússia pela forma como desempenhava a sua profissão, e acho isto insultuoso. Porque, se era honesto, agora, se me dissessem, o homem foi acusado de fraude e foi condenado por fraude, bom, se calhar muito mais facilmente eu me insultaria, eu veria com a normalidade que fizessem-se comentários sobre o Poroshenko, sobre a Timoshenko que foi condenada e esteve presa, do que realmente um homem que a vida foi comediante, foi humorista e se tornou presidente. Agora, o que eu condeno é isso. Estavas a dar o exemplo há bocado. Ele tinha dito que realmente vamos tentar reatar as relações com a Rússia e depois, de repente, bem, ok, que se lixe. Eu estou no poder e quero manter-me no poder. Isto sim é que deve ser criticado. E, a meu ver, ele percebeu que não tinha outra hipótese. Se quer sobreviver, tem de manter esta hostilidade contra a Rússia e deixar de cumprir os acordos de Minsk. E eu ia precisamente falar nisso, nos acordos de Minsk. Afinal, quem é que prevaricou nos acordos de Minsk? Ora bem, os primeiros acordos de Minsk datam de 2014. E, rapidamente, uma das disposições era o cessar-fogo. Rapidamente isso foi quebrado e a partir daí foi quase o efeito do dominó para os restantes
para as restantes disposições que foram acordadas. Em 2015 voltaram a acordar novos acordos de Minsk. Além do cessar-fogo, para não variar, foi também estabelecido entre as partes que a Ucrânia se comprometia a aprovar um regime autonómico especial, que não fosse só uma autonomia meramente básica, mas que fosse uma autonomia verdadeiramente especial para a região do Donbass. E aquilo que a Ucrânia fez, de facto, a Rada, o Parlamento ucraniano, foi aprovou um estatuto autonómico que consagrava um conjunto de direitos e que, à partida, poderia-se discutir se seriam suficientes ou não. Mas, aos poucos, começou a tirar este direito, tirar aquele direito, que a pessoa vai ver, ok, eu tenho um estatuto especial, que no fundo não é especial. É só no papel. E depois, as pessoas que tiverem dúvidas quanto às questões, ou seja, nisto a Ucrânia incumpriu. Se é suficiente para uma intervenção militar? Não. Claro que não. Agora, a partir do momento em que temos várias denúncias ao longo do tempo de perseguição de pessoas russas, de perseguição à identidade russa das pessoas daquele país, já se começam a avolumar razões para haver uma necessidade de proteger aquela população. E se é isto, embora não seja suficiente ainda, mas se a isto ainda juntarmos os relatórios da OSCE que demonstram que há várias violações do cessar-fogo por parte dos militares ucranianos contra a outra parte contra a qual combatiam, porque a Ucrânia está numa guerra civil, de facto, desde 2014. A Rússia não começou nada. Claro. Uma das coisas que o Acordo de Minsk previa era o afastamento do armamento pesado das linhas de contacto. Salvo erro, se não estou em erro, não quero também aqui incorrer em imprecisões. E isso nunca foi cumprido, e a verdade é que houve sempre relatos. Eu acompanhei isto, enfim, em meios mais marginais, mais alternativos, alguns canais de YouTube, pessoas que estavam até em Donetsk, por exemplo, e iam relatando isto, que os bombardeamentos eram um conflito, embora de baixa intensidade, mas esteve lá sempre presente nos últimos 8 anos, e que aquilo que choca hoje a opinião pública na comunicação social e que nos é repetidamente servido ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, que é a agressão a civis, ocorreu nestes 8 anos de forma sistemática sobre as populações de Lugansk. A questão é essa, e os relatórios do OSCE fazem prova disso. Os relatórios do OSCE demonstram quem é que tem iniciativa desde já de violar o cessar-fogo e que tipo de áreas é que atinge, e se de facto eram áreas civis ou não. E depois é outra coisa curiosa. Eu nunca disse o contrário de que eu nunca disse que a Rússia não atinge áreas civis de forma deliberada. O que eu digo é que não temos elementos objetivos e probatórios que demonstrem que a Rússia teve uma intenção de atacar aos civis e de atingir civis. É diferente. Mas isso é uma questão de reunião de prova. Agora, já diferente são as declarações do conselheiro do presidente Zelensky ao Washington Post, julgo que de 30 de março, em que ele diz ao Washington Post: nós não estamos aqui a fazer um concurso para ver quais é que são os exércitos europeus que cumprem as regras de direito internacional. Se os nossos militares estão em áreas civis e usam os civis como escudos humanos, é uma forma possível de nós nos podermos defender. Ele diz isto. Claro. Isto, a meu ver, configura uma confissão de que está a cometer crimes contra civis. Sim, mas desculpa só interromper-te, é só fazer esse comentário, que esse tipo de afirmação, que ainda por cima depois é admitida publicamente, mas não tem eco, não ecoa na nossa comunicação social diariamente. Contrariar a narrativa. E lá está, nós por aqui vemos que não é bem jornalismo, é ativismo. Voltamos à tal questão. Portanto, os ativistas que têm uma carteira de jornalista, não são todos naturalmente, há jornalistas verdadeiramente bons, apenas escolhem aquilo que lhes interessa para a sua ideologia e para as suas crenças. A adesão da Suécia e da Finlândia vamos lá ver, como é que eu hei de colocar? Tem razão de ser. Os medos que estes manifestam, os receios que estes manifestam e que propagam têm a razão de ser, ou isto é ir, no fundo, é atirar mais gasolina para a fogueira? Olha, a motivação da Suécia e da Finlândia é completamente errada. E já nem vou... Quer dizer, tenho de discutir a gênese da NATO. A NATO, de facto, funcionou, a ideia inicial funcionou como uma aliança de defesa. Inicialmente. Portanto, é que nós tínhamos do outro lado o Pacto de Varsóvia, também tentou ombrear mais ou menos para servir com o mesmo fundamento. Qual é o problema?
problema é que Putin está farto de indicar que o problema foi quando nós temos que perguntar aos povos da Jugoslávia, do Iraque, da Líbia e da Síria se acham que a NATO é de facto uma aliança com vocação defensiva. Se diz defensiva, quer dizer que ela deve ser reativa perante uma ameaça, não é que ela deve imaginar ameaças e deve operar no terreno para distribuir ideais. E, a meu ver, a NATO, a partir daí, está totalmente errada. A forma como a NATO é utilizada para acabar com a independência dos países, porque quem se torna membro aliado ou quem é alvo da NATO está sempre sob ameaça permanente. E depois nós temos um documento que é da Fundação RAND e que demonstra uma cartilha promovida nos Estados Unidos sobre as formas de poder fragilizar a Rússia. E então começa por vários países das antigas repúblicas soviéticas até finalmente isolar a Rússia com a NATO e depois sim poder intervir na Rússia através das revoluções coloridas e tudo mais. E a NATO é instrumentalizada neste aspecto. Por isso é que eu acho que Putin sempre disse, e a meu ver com toda a razão, que não tem qualquer tipo de problema, a Rússia não tem qualquer tipo de problema com a Finlândia e com a Suécia. E não tem. Sim. O único problema com o qual tem problemas de forma assumida é exatamente com a Ucrânia. E com a Ucrânia porquê? Porque a Ucrânia entende que a Ucrânia, e a meu ver, de certa forma correta, a Ucrânia está a ser instrumentalizada pela NATO. Não é um país verdadeiramente independente que possa tomar as suas decisões de forma soberana. Aliás, eu digo isso na minha tese de doutoramento. E comprovo porque é que a Ucrânia não é independente nessa tomada de decisões soberanas. Portanto, é um erro. É, a meu ver, até uma provocação. Porque se a Rússia nunca teve qualquer questão com a Finlândia, com a Suécia, bem pelo contrário, até teve boas relações de proximidade, nunca houve qualquer tipo de tensão. Aquela coisa de, bom, é melhor nós juntarmos à NATO, porque senão de hoje para amanhã somos nós. Desculpem, isso é Não há evidências para tal, não é? Para afirmar isso. Eu, enquanto cidadão, e tu também, enquanto cidadão, e qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, enquanto cidadão, pode dizer, bom, se há assaltos à mão armada na rua, então eu tenho o direito de me armar porque não vá a pessoa aproximar-se de mim. Claro. Isto, a meu ver, é alimentar ainda mais a tensão, a hostilidade. E se a Finlândia e a Suécia tiverem a infeliz ideia de criar uma base militar da NATO ou de receber armamento da NATO, nós vamos ter um problema sério. Aliás, nós já estamos a correr o risco de ter um problema sério, porque a Rússia está a acompanhar a evolução dos acontecimentos. A Rússia não vai ficar cercada pela NATO. E há uma coisa importante que as pessoas têm que perceber. A Suécia e a Finlândia têm todo o direito, enquanto Estados soberanos, de tomar a decisão das alianças a que querem pertencer, desde que isto não coloque em risco, ainda que abstrato, terceiros Estados. Este desde que as pessoas esquecem-se. Esse desde que é o pormenor que é sempre omitido. O meu direito à vida de forma quase incondicional, desde que o meu direito à vida não coloque em causa o teu direito à vida. Claro. Parece-me óbvio. Sim. Relativamente, ainda para terminar um bocado aqui esta parte do barulho da comunicação social nacional, o PC, internacionalmente a Rússia é o inimigo, em território nacional é o PCP que invadiu a Ucrânia. Digamos assim. Como é que tu vês este constante estar sobre o foco da comunicação social do PCP? Tu já referiste a alguns aspectos há pouco quando comentaste sobre Setúbal, mas isto tem razão de ser? O PCP, por exemplo, tem ligações a Putin? É defensor da invasão? Como é que tu analisas esta situação? Isto é verdadeiramente absurdo e eu digo que travo logo qualquer debate ou qualquer conversa com quem quer que seja quando as pessoas me vêm dizer que a Rússia é o país da foice e do martelo, ou é o país comunista, ou é um país soviético. Vamos lá ver uma coisa. Isto demonstra logo ignorância total e básica e elementar. O PCP, neste momento, está a ser atacado com base nesse preconceito, a meu ver, altamente acéfalo, de associar o PCP à Rússia ab eterno. Portanto, nós daqui a 100 anos ainda vamos estar a conversar. Há bocado tivemos aquele exemplo que eu dei na Albânia ser o Partido Comunista. Quer dizer, isto demonstra que alguém com um curso universitário, com uma brilhante média na melhor faculdade de Direito do país e com um tremendo espírito político, como é a Faculdade de Direito de Lisboa, e mesmo assim um quadro destes
consegue mesmo assim achar que a Albânia é comunista e fazer campanha em torno disso. Ou seja, isto é mais uma demonstração de que os canudos académicos, e também contra mim falso se for necessário, Claro. não são sinónimo de inteligência, nem de cultura, nem de conhecimento elementar. Portanto, mas isto mostra o quê? Os quadros políticos, muitas vezes, e até mesmo do ponto de vista jornalístico e da sociedade, continuam a olhar para a Rússia como sendo a União Soviética. E quando eu digo às pessoas que o Putin, para umas coisas, é realmente como tu dizias há pouco, para umas coisas o Putin é fascista, para outras coisas o Putin já é comunista. Isso é absurdo. O Putin, do ponto de vista ideológico ou político, se eu tivesse de integrar em alguma trincheira portuguesa uma comparação muito mal comparada, desde já digo, seria mais próximo daquilo que é o CDS-PP. Ou seja, é direita, é direita que defende os valores conservadores e até tem uma grande ligação aos valores religiosos e da Igreja, mas depois tem algumas especificidades, nomeadamente quanto à questão da intervenção do Estado em setores estratégicos da sociedade, da economia. Ele não tem qualquer pejo nisso, porque é uma forma de grande independência. Portanto, não é um CDS puro e duro, mas é um CDS com características já da esquerda, que não é comunista. O Partido Comunista, para informar as pessoas, é o principal partido da oposição a Putin. Tem um grau de expressão popular, a meu ver, muito significativo, que só não tem a devida proporção e correspondência em mandatos na Duma e até mesmo no Conselho da Federação, porque o sistema eleitoral, apesar de tudo, ainda é muito mais favorável aos pequenos partidos, entre aspas, na Rússia, de certa forma, do que propriamente ao nacional. Nós aqui temos uma coisa que, a meu ver, não faz sentido nenhum, que é os círculos eleitorais distritais. E porquê é que não fazem sentido nenhum? Porque depois, o artigo 1º do Estatuto dos Deputados, se vocês forem ver logo o artigo 1º, diz que os deputados, embora eleitos por distritos, perdem o direito de defender os interesses destes distritos a partir do momento em que são deputados. Isto é negação de tudo. Claro. E na Rússia, na Duma, como é que se passa? Nós temos duas formas de eleição. Nós temos através dos círculos eleitorais, que na Rússia é muito semelhante ao Reino Unido, ou seja, é através das quase constituencies. Por exemplo, o Moscovo tem 11 ou 14 círculos eleitorais e no total temos 225 círculos eleitorais nacionais. E depois temos um círculo único nacional, onde são eleitos os outros 225. Qual é que é a particularidade? É que tem de ter um mínimo de 5% dos votos para serem eleitos. Isto favorece partidos como o Partido Comunista Russo, mas o outro sistema não. Porquê? Porque o outro sistema, o vencedor ganha o cargo. E se o vencedor... Eu cheguei a ver o voto em Moscou, chegou a haver coisas que até me fez confusão. Como é que a oposição não se une? Porque houve membros do Rússia Unida, que é o partido que apoia Vladimir Putin, a serem eleitos com 28%. Depois tínhamos o Partido Comunista com 20%, e depois tínhamos outros partidos com 11%. Ou seja, bastava haver ali uma união. Claro. E facilmente conseguiam um lugar. E é assim um pouco que Putin consegue ter uma maioria qualificada na Duma. Agora, particularidade. O Partido Comunista, Zyuganov, acaba por ser o verdadeiro líder da oposição. As pessoas que se informem, que leiam, que saibam o que é o Partido Comunista da Rússia. Agora, o Partido Comunista na Rússia não tem aquela perspectiva troliteira de destruir só porque sim. Em aspectos em que concorda, de facto está de acordo, em aspectos em que discorda também não está de acordo. Como é que as pessoas podem ver isto? Através das votações na Duma. Mas como as pessoas não dominam o russo, as pessoas não conseguem aceder a isto. Mas isto é público. Claro. Vejam, informem-se, por favor. Isto na minha faculdade sou a única pessoa que domina o básico da língua russa. Mas ninguém domina. Eu acho que é impossível alguém estar em ciência política, relações internacionais ou direito internacional público só dominar o inglês e o francês. Claro. Acho que sim. Domine o mandarim, domine o russo. Sim. Então, correm um lado. Muito bem. Um aspecto importante, e agora, e muito obrigado pela explicação, relativamente à economia, as sanções também estão na ordem do dia e tem sido a arma do soft power, penso que até foste tu que referiste isto numa publicação de Twitter. Falaste no soft power, que tem sido amplamente usado contra a Rússia, vulgo sanções, mas que um dos aspectos deste soft power é que os Estados Unidos agora querem bloquear o pagamento que a Rússia faz aos seus credores. Isto faz algum sentido, porque
como é que ficam estes credores? Quer dizer, a Rússia tem dívidas, se estou a perceber bem, corrijo-me se estiver errado. Dívida soberana. Tem dívida soberana, quer pagar essa dívida e os Estados Unidos não querem que isso aconteça. Podes explicar? Porque isto não me faz muito sentido. É assim, os Estados, lá está, tal como Portugal, frequentemente também emite dívida e há quem compre essa dívida. E depois, ao fim de X tempo, dependendo da duração, da validade daquela dívida, para ir gerando juros e rendimento a quem a compra, porque senão não há interesse. Senão não há interesse, exato. Depois tem de se assegurar o pagamento, quer do valor, quer dos juros. Pronto. Isto também se faz, e quem está habituado, por exemplo, ao futebol, no futebol os Estados também emitem obrigações. É muito parecido, fazendo a comparação. O que aconteceu foi que os Estados Unidos tinham esperança de que, com a aplicação destas sanções que andaram a aplicar juntamente com a União Europeia, que a Rússia não conseguisse, que a economia russa ficasse de tal forma estrangulada que não conseguisse gerar dividendos capazes de poder pagar a dívida soberana. E qual era o objetivo deles? Era pôr nas letras dos jornais mundiais, pela primeira vez desde 1917, nem durante a União Soviética isto aconteceu, a Rússia entrou em cumprimento. O que é que aconteceu? A Rússia tem conseguido pagar. Tudo pontualmente. Ou seja, quando isto é assim, e se perspectiva que a Rússia possa vir continuar a pagar os seus devedores, porque a economia, afinal, não ficou estrangulada, o que não quer dizer que não tivesse sido abalada, porque claro que foi abalada, mas não foi estrangulada, nem entrou em estado de destruição completa. A partir deste momento, a única opção para os Estados Unidos é bloquear os credores do seu país de receberem os dividendos a que têm direito por terem comprado dívida russa. Isto não é uma situação de insolvência, não é uma situação de incumprimento. Isto para explicar às pessoas. Isto é o que eles vão querer que pareça, que houve uma situação de incumprimento, mas não há. Há uma situação de recusa de pagamento. E ao mesmo tempo estão a tentar prejudicar não só a Rússia, como os próprios credores que vão ficar sem dinheiro. E que podiam receber. Uma coisa é dizer, olha, a Rússia não pode pagar. Pode pagar. Mas os Estados Unidos querem sabotar isso simplesmente para dar o ar de que está a haver incumprimento. Isto é do mais acéfalo que pode haver. Eu sugiro às pessoas que leiam. Olha, por isso é que eu digo que não devem deixar de ler o New York Times, mas devem ler outras publicações também. Leiam o The Economist, o insuspeito ocidental The Economist, da passada sexta-feira, a edição da passada sexta-feira, onde eles dizem claramente que as sanções não estão a ter o efeito esperado na Rússia, como a Rússia vai ter um superávit comercial porque aumentou em 8% as suas exportações. E diminuiu as importações em dezenas de pontos percentuais, não foi? Foi em 44%. Claro que nós pensamos, portanto, quando nós dizemos ok, há muito menos bens a entrar na Rússia e a Rússia não consegue substituí-los. Certo, é verdade. Mas por isso é que eu disse, ainda no outro dia, nas Notícias, que o plano estimado é de 1 a 2 anos para conseguir ultrapassar plenamente esta situação. Daqui a um ano, a Rússia já encontrou uma substituição para isto, um fornecedor diferente. Vai demorar tempo. Isto não é num 2 meses que se consegue garantir a mesma capacidade de fornecimento. Mas a verdade é que estão a conseguir exportar mais, ou seja, estão a criar mais dependência no exterior, estão a ter mais receitas e há mesmo uma resignação no sentido de dizer as sanções já não produzem efeito. Estão a produzir efeito e sim na Europa. E também no Ocidente, porque a Europa, nós, enquanto portugueses, estamos a pagar o efeito dessas sanções e vamos continuar a pagar. Muito bem. O rublo teve uma queda abrupta no início do conflito e adivinhava-se que a queda da economia também se refletisse, mas, entretanto, o rublo tem vindo a subir ouço pessoas em conversas casuais a argumentar que isso é a Rússia que faz isso, provoca artificialmente a subida do rublo. Podes fazer um comentário sobre isto? Pois olha, o rublo para já está a ser qualificado como sendo a moeda com melhor desempenho em 2022. Começa logo por aí. Portanto, já está a atingir níveis e valores que já não atingia, julgou desde 2017. Que é bom, e eles pretendem que continue assim dessa forma, embora com algum trabalho. A construção artificial é no sentido de que a Rússia está a aumentou as taxas de juros temporariamente para obrigar a que exista uma maior transação de rublos. Naturalmente isto tem uma influência sobre a utilização do rublo, mas não explica tudo. Explica que também estão a ser feitas mais transações em rublos. E esta medida do pagamento do petróleo em rublos, diretamente, também ajuda a isso. Agora, se isto é uma solução artificial por parte da Rússia,
Então as sanções o que é que são para desvalorizar o rublo? Claro. São Claro. também decisões que decidem desvirtuar a verdadeira evolução e crescimento ou crescimento da moeda. Uhum. Portanto, isto é uma forma de contrariar, uma forma de influenciar a evolução artificial da moeda. Uhum. Apenas isso. E quanto a ti é sustentável as medidas que a Rússia tomou entretanto? Eu também ouvi dizer que, mas como não sou especialista na matéria, pergunto, também ouvi dizer que havia uma relação do ouro estabelecida com o valor do rublo. Sim. E que isso também ajudava. Esse conjunto de medidas que a Rússia tem tomado são sustentáveis no quadro das sanções atuais? São sustentáveis durante, como eu referi, de 1 a 2 anos. Uhum. A questão aqui é saber, será que o povo russo tem capacidade para poder esperar 1 a 2 anos para que a situação finalmente se inverta a título definitivo? Essa é que é a grande dúvida agora. Eu acredito que aquilo que está a ser feito está a ser feito de uma forma muito responsável, está a ser feito de uma forma que já foi premeditada ao longo dos anos, já antevendo aquilo que ia acontecer, porque o Ocidente sempre disse o tipo de sanções e era fácil perceber o que é que iria acontecer. Uhum. Mas eu não sei se o povo russo tem paciência para aguardar 1 a 2 anos. Muito bem. Não tenho as minhas reservas. Uhum. Muito bem. Relativamente, tu tweetaste sobre isto, sobre Tribunal Penal Internacional. Está na ordem do dia, enfim, todos os dias ouvimos a palavra crimes de guerra, a expressão crimes de guerra, e dizes assim, tu comentaste no teu tweet, o TPI enviou 42 peritos para a Ucrânia, o problema é só investigarem crimes cometidos pela Rússia e pelas forças de Lugansk e Donetsk. E quando o TPI sustenta a sua prova fortemente testemunhal, podemos confiar na Justiça Internacional. Sei que deixaste-me de ouvir, não foi? Estava a correr tão bem, vamos aproveitar enquanto está Sim. Não, tudo bem. Ia falar relativamente ao TPI e estava a ler o teu tweet que fizeste. Portanto, se poderíamos confiar no TPI, uma vez que disseste que este sustenta a sua prova fortemente nas testemunhas. Podes explicar um pouco mais? A minha pergunta aqui é: até que ponto os Estados Unidos podem condicionar as ações do TPI? Portanto, podemos ou não esperar isenção desta organização, ou se os Estados Unidos têm peso para influenciar, e até que ponto, uma vez que os Estados Unidos têm sido protagonistas de muitas guerras ultimamente, onde não falta morte de civis, até que ponto é que os Estados Unidos podem ser julgados pelo TPI também? Olha, eu vou partilhar uma história em que eu participei. Portanto, eu falei diretamente com uma procuradora portuguesa que integrava a equipa de procuradores do Tribunal Penal Internacional, já estamos a falar aqui há uns 10 anos, julgo que ainda era da equipa do primeiro procurador, que era o argentino Luís Moreno Ocampo, e não da Fatou Bensouda, mas eu falei com ela e na altura estávamos a falar sobre estes sistemas de prova, e ela vira-se para mim e contou-me uma história. Ela disse: olha, sabe o que é mais fascinante? É que as testemunhas, aquelas pessoas que nós contamos como testemunhas, ficam dispostas a dar tudo em troca, a dizer aquilo que nós quisermos em troca de um almoço ou de um jantar. E se viajarem para o exterior, agora já pode haver prova testemunhal no local, mas antigamente até viajavam para o Tribunal Penal Internacional para poder, há várias delas, as mais importantes sobretudo, para poderem dar o seu testemunho. Quando chegam à Europa, lhes é servida uma refeição, eles sentem que têm de responder com gratidão, corroborando aquilo que é esperado deles. Logo por aqui nós vemos a forma como não podemos confiar na prova testemunhal. Porque e depois não só. Há vários elementos que já demonstram que as testemunhas, as ONGs no local, dizem que viram o que aconteceram e que relatam tudo. ONGs, muitas delas, já com uma determinada mensagem política por trás. E depois, quando chega a altura de narrar os factos e de demonstrar e de testemunhar a sério, acabam por mudar a sua posição e por dizer que afinal já não se lembravam. E aliás, eu fui advogado e já aqui em Portugal isso era assim. Isso é assim. A pessoa, quando chega ali a um sítio institucional, a pessoa sente ali o peso da responsabilidade e de repente, afinal, já não viu nada, já não sabe nada. Portanto, a prova testemunhal pode ser manipulada, pode ser persuadida, e nós temos tido a prova disso exatamente com esta questão da Ucrânia. Vejam várias testemunhas que são usadas, quer pelo lado russo, quer pelo lado ucraniano. Certo. É muito fácil eu arranjar uma testemunha para dizer o que quer que seja. É verdade? Falar. Sim, desculpa, não te quero interromper. Diz. Ia só dizer que
que eu tenho, portanto, no YouTube está amplamente difundido vários vídeos onde mostram um lado e outro. Isto porquê? Porque há gente que está, por exemplo, ali na zona de Donetsk, inclusivamente um português, o Bruno Amaral Carvalho, que entretanto também já foi demonizado na comunicação social por estar a reportar, e foi maldito por Ana Gomes, inclusivamente, por estar a reportar do lado de Donetsk. E os depoimentos que as pessoas que estão daquele lado recolhem têm tendência, pelo menos aqueles que eu vejo, são sempre pró e acusam sempre as tropas ucranianas das atrocidades que foram cometidas ali enquanto aquilo foi palco de guerra, aquela zona concreta onde elas se encontram. E depois nas notícias da comunicação social mostram-nos testemunhos que são contrários a estes, não é? E aqui... Eu nos dois testemunhos, assim, não estou a dizer que são todos falsos. Não claro, nem eu, obviamente. Temos testemunhos tão contraditórios de um lado e do outro, temos de manter a dúvida sobre todos os testemunhos que nós ouvimos de um lado e do outro. Uhum. E isto agora, para o TPI, agora repara, eu já mostrei o documento num dos meus vídeos do YouTube, e já o indiquei também nas 5 Notícias, e digo aqui, os documentos são públicos sobre o acordo de cooperação e o pedido de intervenção do reconhecimento de jurisdição do Tribunal Penal Internacional por parte das autoridades ucranianas pós-Euromaidan, e em que está lá expressamente que o TPI vai investigar os crimes cometidos por russos e pelas milícias de Donetsk e de Lugansk. E que quem vai fornecer os elementos de prova é a Procuradora-Geral da Ucrânia. Pronto. Ou seja, logo a partir do acordo afasta a possibilidade de investigação de crimes cometidos por ucranianos. Claro. Começa logo aí. E depois, quem fornece prova, ou quem diz prova, vai ser a Procuradora Ucraniana. Está tudo dito. E, aliás, até digo que sobre os Estados Unidos têm um caso no TPI sobre crimes cometidos no Afeganistão. Foi a única forma possível, porque as pessoas não sabem. O TPI, o Estatuto de Roma, admite a possibilidade de os Estados celebrarem acordos de não entrega de cidadãos nacionais ao Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos, como têm uma tremenda capacidade militar e económica, têm acordos bilaterais desta natureza celebrados com 100 países. Quase todos localizados em áreas de conflito. Claro. Ou seja, não dá uma maior probabilidade de poderem cometer crimes internacionais e de serem julgados pelo TPI. Claro. Está aqui um comentário de um nosso ouvinte relativamente ao TPI que diz assim: nem a Rússia nem os Estados Unidos reconhecem o poder do TPI. Ou seja, não assinaram a transposição das decisões deste tribunal para a Justiça Nacional. Ou seja, aplicam as decisões do TPI se quiserem. Os tribunais nacionais estão ainda acima do TPI. Isto corroboras esta afirmação? Sim, parcialmente, e para explicar às pessoas. Os Estados Unidos, a China e a Rússia recusaram a intervenção do TPI. Há uma diferença. É que enquanto a Rússia e a China se desligaram totalmente do TPI, ou seja, tendem a abster-se em decisões do Conselho de Segurança relacionadas com o TPI, ou seja, desligam-se totalmente da atividade do tribunal, os Estados Unidos não. Não querem estar no tribunal, mas ao mesmo tempo querem influenciar a que outros respondam perante o tribunal. Ora bem, uma das coisas que os Estados Unidos fizeram recentemente foi apoiar, juntamente com Israel, a eleição do atual procurador do TPI, Karim Khan. E uma das primeiras coisas que ele veio dizer em agosto passado foi, lembrem-se que eu disse que havia um processo de investigação do TPI relativamente aos crimes cometidos pelos Estados Unidos no Afeganistão desde o início da intervenção militar dos Estados Unidos no Afeganistão. A primeira coisa que o procurador do TPI veio dizer foi: isto já passou há muito tempo, não é uma prioridade. Vamos antes concentrar-nos nos crimes cometidos no Afeganistão desde que os talibãs voltaram ao poder. Pronto, vamos esquecer isto, não vamos discutir pelo passado. Vamos mais tarde, porque não é uma prioridade. Ele disse isto em setembro passado. Portanto, daqui. Claro. Muito bem, Alexandre. Eu sinto que quero fazer aqui duas salvaguardas. Eu sinto que estamos a chegar ao fim. Não é que eu queira interromper a conversa abruptamente, porque ainda vou dar algum espaço de conversa. Vamos com 1h43. Enfim, tivemos algumas interrupções. Combinámos também que não havia qualquer limite, que isto dependia do Alexandre, mas claro que ainda vamos ter mais tempo. Eu é que não tenho mais perguntas. Essa é a verdade.
não é que eu não queira, a questão é que eu sinto. A questão é que não terminaríamos. Estou seguro que ficaríamos aqui ainda um bom tempo. É verdade, é verdade. É verdade. Mas passámos assim muito rapidamente e muito sucintamente. Eu saliento que ao longo desta conversa o Alexandre Guerreiro foi referindo uma série de documentos que comprovam aquilo que sustentam aquilo que ele diz, e devemos nos concentrar nisso. Para qualquer leitor que se queira informar, faça essas pesquisas na medida do possível, procure informar-se, porque estamos perante um assunto que que parece que é lá longe, mas que nos é trazido para casa todos os dias pelos meios de comunicação social e que afeta diretamente as nossas vidas, e que está revestido de muito ruído, trazido também por essa comunicação social, portanto requer sempre uma ponderação extra. Alexandre, chegamos àquele momento em que eu lhe peço alguma coisa que penses assim, olha, não perguntaste isto, não falámos disto, alguma últimas palavras, e que não é para morrer. Não, últimas palavras, salvo seja, não é? Mas estás à vontade, não ponho limite, não digo, 1 minuto para dizer isto, não é nada disso. Continuamos à vontade. A primeira coisa é que a minha bateria brevemente vai abaixo. Pronto, então. Acho que o computador aguentou estoicamente e com muito espírito de missão, porque valeu a pena e senti que realmente foi um contributo, a meu ver, muito útil. Quero-te agradecer pelo convite, agradecer também que estão atentas e que possam ouvir. Espero, acima de tudo, ter ajudado a partilhar uma visão das coisas que se calhar as pessoas não estão habituadas a ver e que possam pegar nas minhas palavras e que as questionem. E que tentem procurar se aquilo que eu disse é verdade ou não. Acho que isto é muito importante. As pessoas têm de se habituar a isto. É tudo o que ouvem procurar. Tentar procurar informação, não que corrobore, mas que possa ajudar ou a complementar ou até mesmo a colocar em causa aquilo que é dito. Acho que isto é importante. É um exercício que nós nos devemos habituar a fazer. Que temos de respeitar, acima de tudo, as diferenças. Porque eu posso não ser eleitor do PCP, mas eu tenho de respeitar o PCP enquanto partido político. E quando estou de acordo, tenho de votar a favor. Não tenho de ser traulitério, não tenho de votar contra, só porque tenho um preconceito ideológico. Se eu concordar com a Iniciativa Liberal, vou estar de acordo com a Iniciativa Liberal e vou apoiá-los naquele aspecto. Portanto, nós temos de ser assim, nós não nos podemos entrincheirar, porque entrincheirar, nunca vi ninguém ganhar com o entrincheiramento. Pelo contrário, só se ganham inimigos e não se constrói rigorosamente nada. Duas recomendações que eu faço às pessoas. A primeira delas, para lerem uma obra de Tim Marshall, que é o Prisioneiros da Geografia. Eu acho que é assim em português. Eu li o livro inicialmente em inglês, ainda antes de ele ter a tradução portuguesa, mas acho que é Prisioneiros da Geografia, onde demonstra vários países porque é que eles são obrigados a conduzir determinadas políticas de todo o mundo, incluindo da Rússia, porque as circunstâncias geográficas influenciam a forma como cada país se posiciona perante a realidade internacional, embora não justifique tudo, claro. O segundo livro é o de Naomi Klein, Doutrina do Choque, que vem demonstrar com vários casos de estudo porque é que vários eventos naturais ou provocados obrigam vêm ajudar a introduzir reformas e mudanças de fundo nos sistemas políticos, económicos e sociais dos países. Tem lá o da Polónia da década de 80, tem o do Iraque após a intervenção, tem também vários asiáticos, ou seja, temos aqui imensa coisa, imensos casos de estudo que demonstram. Temos o Yeltsin durante a década de 90. Acho que temos vários casos muito interessantes e que nos ajudam a perceber como é que às vezes um evento, seja ele provocado através de um golpe de Estado ou através de uma causa natural, vai levar os políticos a tentar impor, de alguma forma, algum tipo de ditadura de pensamento único para impor reformas de fundo nos países. Pronto, são as recomendações que eu tenho para dar. Qualquer coisa, digam, façam chegar as vossas questões. Claro, muito bem, e relativamente à ditadura de pensamento único, e enquanto a tua bateria durar, vou fazer esta pergunta. Conheces com certeza, de certeza, a célebre obra de George Orwell, o 1984, e há uma parte na obra que são os 10 minutos de ódio a que os funcionários mais externos, os funcionários do partido, mas que eram aqueles menores, enfim, que não estavam ligados ao círculo interno, ao círculo mais fechado, interno do partido, eram sujeitos diariamente.
Essa comparação dos 10 minutos de ódio com o atual noticiário tem alguma razão de ser? Isto é uma pergunta bastante aleatória. Sabes que é curioso que eu ainda me lembro que o livro 1984 tem esse título porque foi escrito, porque era para ter o título 1948, por causa da altura em que foi escrito. Mas como na altura se entendia que isso estava a fazer uma crítica a determinados sistemas políticos, sobretudo ocidentais, e que isso correu o risco de ser interpretado como podia causar até inspirar subversão, então alterou-se o título do livro para 1984. Mas nessa altura isso era uma preocupação. Ou seja, já nessa altura, a propaganda política, a mensagem política, a instrumentalização dos meios de comunicação era claramente uma grande preocupação. E a verdade é que nós temos hoje em dia os noticiários, que são muito utilizados assim. Não é por acaso que alguns países utilizam, por exemplo, os noticiários para dar, primeiro, para começar por mensagens muito positivas, depois transmitem a mais pesada e depois acabam outra vez com um conteúdo mais light. Mais lá. Para as pessoas absorverem melhor as coisas mais duras e ajudarem a lidar bem. E hoje vejo, hoje em dia, que as redes sociais, regra geral, se resumem à partilha de muitos conteúdos fúteis. E eu admiro o humor que é feito, naturalmente, sobre questões políticas, mas acho que se exagera no humor, ou seja, as pessoas habituaram-se a encarar as coisas todas e os problemas mais graves a rir, em vez de propriamente refletir sobre formas de os poderem impedir de se repetir. E eu acho que isso é uma preocupação, e acho que é uma preocupação até da comunicação social em aligerar a forma como os temas são digeridos. Mas eu volto a dizer, o humor é extremamente importante, mas acho que se exagera na forma como tudo se encara com humor. Não, há coisas que não podem ser encaradas com humor e eu não quero defender aqui algum tipo de limite no discurso. Claro. Não quero que interpretem assim. O que eu quero dizer é que, havendo espaço para o humor, as pessoas não podem só circunscrever só o humor e a futilidade e ao disparate. As pessoas também devem pensar como é que, enquanto cidadãos, podem ajudar a contrariar aquela tendência de humor e de futilidade. Porque os problemas são sérios. Não é por se aligerar que eles passam a ser menos sérios. E os jornais muitas vezes fazem isso. Eu às vezes estou a ver, eu deixei de ver telejornais nacionais, se fosse o canal fosse. Porque eu estava a ver os telejornais e parecia que estava a ver aqueles sites do Tá Fixe, do Dioguinho. A sério, muitas vezes não conseguia ver diferença entre um e outro. Porque era isto. E isto, a meu ver, não é nada. Até o tratamento de questões políticas graves era tratado quase de uma forma como se fosse conversa de café. Hoje em dia não existe rigor em ter especialistas, em ter os analistas, não. O interesse é ter o amigo do sócio da empresa que controla o canal de comunicação e que reproduza uma alarvidade. E isto, as pessoas acreditam, porque se dá na televisão é porque é verdade. Olha, tenho aqui uma pergunta e a pergunta vem do meu convidado de ontem, Dimitro Havro, e diz assim: Alexandre, como é que podemos contrariar enquanto cidadãos aquilo que é transmitido na imprensa nacional? Qual é a melhor forma de o fazer? Uma vez que se tentamos através das redes sociais, já sabemos que encontramos um ambiente de tempestade. É difícil, é difícil. Para já, concentrar e focar a crítica nos aspectos factuais e não necessariamente no mensageiro, a menos que o mensageiro tenha ali algum tipo de característica que não dê para esconder. Quer dizer, se o Pablo Sadorra, Claro. logo ali nós vemos uma motivação e nós vemos que aquilo que ele produz, do ponto de vista factual, condiz com essa sua motivação. Mas a única forma é tentar fazer chegar naturalmente aos provedores das respectivas estações e canais, embora seja tudo martelado, fazer pressão através dessa forma. É a única hipótese. Caso contrário, deixem de ver. Procurem outros meios para ver. Porque se estes canais deixarem de ter audiência, se estes conteúdos deixarem de ter audiência, eles mais tarde ou mais cedo vão ter de acabar porque não têm receitas correspondentes. Claro. Boicote aqueles que não são sérios. E a verdade, se me permites acrescentar, é que hoje temos uma série já de canais alternativos, felizmente, como é o Admira Livros Podcast. Aproveito aqui para meter a colher. Um canal muito saudável e realmente a saúde, essa importância também de termos. Porque o associativismo e a organização a nível local e a nível mais micro e não tanto nacional também tem essa importância. Por exemplo, a importância de podcasts como o teu, como o Admira Livro, é exatamente esse. É ajudar também a trazer novas vozes. Mas, acima de tudo, as pessoas têm de questionar aquilo que lhes é servido. As pessoas têm de começar a fazer isso. Tudo aquilo que eu disse aqui, a primeira coisa que eu vos digo é: peguem no meu conteúdo e tentem confirmar, através de diversas fontes, se realmente o que eu disse é verdade ou não.
questionem tudo. Não assumam que as coisas são verdade só porque aquilo tem um carimbo oficial, ou porque tem um logotipo, ou porque pagam a taxa de televisão correspondente. Portanto, Claro. Sim, é verdade, eu corroboro, concordo e acho que deve ser assim também. Todos os intervenientes do Admiro Livre Podcast, tudo aquilo que é dito aqui, por mim e pelos meus convidados, deve ser sempre questionado. É também o conselho que dou, o conselho que de resto também já dei ontem. Eu com isto... antes de sim. acabar. Força. Eu acho que um grande problema das investigações no Ocidente, e em particular em Portugal, é que partem de um preconceito e a partir dali tenta-se encontrar todo o tipo de informação que corrobora o preconceito ou a ideia que já se tem. Uhum. Uma verdadeira investigação parte de uma pergunta. E Claro. tentamos reunir todos os elementos possíveis para obter uma resposta à pergunta. É o primeiro... Aqueles que nos chocam. É o primeiro passo do método científico, não é? E aprendemos na escola, todos, supostamente. Devíamos aprender. E depois temos aquelas perguntas às quais todos nós devíamos responder e que os jornalistas deviam responder, que é o chamado 3Q mais COP. O que, quem, quando, como, onde e porquê. É verdade. Temos aqui mais um comentário do Nuno da Silva, enquanto a tua bateria durar, que é, parece que o pessoal, ele faz aqui uma referência que eu achei interessante e por isso vou partilhar. Parece que o pessoal esqueceu os tempos do macartismo, do general MacArthur. Estamos a reviver aqueles anos 50. Não sendo os comunistas, mas os russos, o alvo. Nestes dias, se tiver uma opinião de desconfiança sobre o que se passa na Ucrânia, portanto, se fizer aquilo que nós estamos aqui a aconselhar a fazer, que é questionar, é considerado pró-Putin, comunista, saudosista da União Soviética e às vezes também fascista, no mínimo. Tudo que se diz para denegrir, entra tudo. Na verdade, eu acho que nós, enquanto sociedade global e sobretudo ocidental, nós nunca perdemos essa visão macartista. Acho que ela sempre permaneceu. Aliás, eu sempre me lembro de que sempre que acompanhei os Estados Unidos, e lembro-me da União Soviética ainda enquanto país, era sempre aquele medo, commies everywhere, os comunistas de todo lado, os vermelhos estão a ouvir-nos. Ou seja, isto sempre esteve presente. E mesmo com o desmantelamento da União Soviética, nós continuamos a ver, Rússia, soviéticos, eles continuam a fazer a mesma coisa que faziam há 80 anos e que fizeram ao czar há 100. Ou seja, nós continuamos a ver o mesmo macartismo e a necessidade das pessoas se sentirem confortáveis através de trincheiras. Eu em vez de pensar naquilo que aquela pessoa me está a dizer, eu quero saber em que trincheira ou em que grupo é que eu coloco. Isto faz lembrar um pouco, eu tenho 2 filhos. Tenho um com 4 anos. E aquele com 4 anos, até há uns tempos, ele tentava pôr a forma do quadrado e encaixar na bola. Não entra. Vai ter no quadrado. E as pessoas parece que se encaixar no quadrado, eu gosto. Se encaixar na bola, já não gosto. As pessoas parece que dependem ainda disso. Isto parece uma coisa até muito pueril, já exatamente por causa disso. Porque senão as pessoas não sabem se podem confiar. Eu primeiro tenho que saber quem é o tipo. Primeiro tenho que saber onde é que ele se insere. Ok, vou-lhe fazer um questionário de Proust. Ok, revejo-me nisto. Ok, então pronto, está bem, vamos lá. Então assim eu já gosto dele. Bom comentador, bom analista. É assim que trabalham. Claro. Sim, muito bem. Concordo inteiramente mais uma vez. Chegamos então ao fim desta emissão. Eu quero agradecer às pessoas que têm estado aqui e que de certa forma se têm manifestado e nos têm cumprimentado, sobretudo à medida que entram no chat. Quero também deixar aqui que se tiverem, entretanto, alguma questão, eu sei que isto hoje foi uma emissão atribulada por questões técnicas, tem bastantes interrupções, mas eu creio que no cômputo geral é audível e se pode, e está pronta para consumo assim que a emissão terminar. Quero também agradecer ao Alexandre Guerreiro ter aceitado o convite, uma vez que eu e o Alexandre não nos conhecemos. Eu lancei o convite, foi como um tiro no escuro. O Alexandre respondeu positivamente e muito me honra com a sua presença aqui no Admira Livre Podcast. Não se esqueçam que o Admira Livre Podcast é uma iniciativa sem qualquer fim lucrativo. Verdadeiramente, nós nem temos nada monetizado nas plataformas que utilizamos e portanto não temos qualquer pressão
editorial. E pretendemos manter-nos assim. De resto, a próxima emissão será muito provavelmente a continuação das emissões de história local, história do Concelho de Odmira, com o historiador António Quaresma. A saber, a próxima freguesia será Coles. E com isto me despeço. Apoiem o Odmira Livre Podcast, vejam o canal de Alexandre Guerreiro no YouTube. Basta pesquisar Alexandre Guerreiro no YouTube. Ele tem vídeos bastante esclarecedores sobre estas questões da atualidade. Talvez consigam aprofundar um pouco mais aí. E, enfim, só me resta desejar uma boa noite. Pedir ao Alexandre para não desligar já a chamada do Google Meet. E vou passar então, como é hábito, passar o genérico como forma de término da emissão. Odmira Livre Podcast. Ora, deixa-me cá voltar aqui à emissão. só porque sim, não costumo fazer isto. Estive agora ainda a dar 2 dedos de conversa, entretanto a bateria do Alexandre já foi à vida. E só para dar mesmo esse esclarecimento relativo aos problemas técnicos desta emissão. Eu não vou fazer, até por falta de tempo, eu não vou fazer edição na mesma. Vai ficar na íntegra, até porque parece-me que, tirando 1 ou 2 cortes que foram um pouco mais prolongados, os cortes depois foram curtos. Aquilo que se passava era que o Alexandre estava num hotel e nós começámos a emissão precisamente na altura em que a rede do hotel também está mais sobrecarregada e ele, do lado dele, a ligação era precária, portanto não era segura, e isso foi o que provocou os cortes. Assim que percebemos o que estava a passar, a coisa ficou mais ou menos agilizada e a religação foi feita. A quem começou a ver a emissão a meio ou já quase no fim, aconselho que depois voltem atrás e revejam porque vale a pena. Mas mais uma vez repito as palavras do Alexandre Guerreiro, que é não deem nada como garantido. Procurem ter pensamento crítico e façam as vossas próprias pesquisas. E agora sim, uma muito boa noite.